Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 12 do nosso podcast Jaraguá On. Estamos on novamente, queremos agradecer a todos que estão compartilhando, curtindo, comentando, aos que já se inscreveram no nosso canal, aos que já seguem a gente no Instagram, no Facebook, YouTube e também no TikTok. E se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de nossos novos conteúdos. É isso aí, e hoje nossas convidadas são as doutoras Andresa Sgrotti e Camila Bavaresco. Mas antes de começarmos o bate-papo, nosso amigo Renato irá falar sobre a empresa patrocinadora do vídeo de hoje. É com você, Renato. Fala Wesley, e hoje o patrocínio do podcast Jaraguá On é um oferecimento da Clínica Odontológica Doutora Andresa Sgrotti. Odontologia inteligente, resultados transformadores. Há mais de 17 anos transformando sorrisos em toda a região de Jaraguá do Sul, a doutora Andresa e sua equipe dispõem das seguintes especialidades: implantodontia, ortodontia, com destaque para os alinhadores invisíveis da Invisalign, sendo referência regional nesse tipo de tratamento. Dentística restauradora, facetas de cerâmicas e lentes de contato dental. Atendimento infantil, clínica geral e cirurgias, com destaque para anestesia sem dor, isso mesmo, anestesia sem dor. E endodontia, tratamento de canal. Toda a tecnologia e conhecimento disponíveis na odontologia mais avançada que existe, você irá encontrar na Clínica Doutora Andresa Sgrotti, na Rua João Piccoli, 322, Centro Executivo Jordan, Sala 407, o fone WhatsApp, o 47 999 21 83 33. Odontologia inteligente, resultados transformadores. E hoje nós estamos aqui com a doutora Andresa e com a doutora Camila Bavaresco. Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Podem mandar um alô para os nossos seguidores, para o nosso público, para os nossos telespectadores, né, que estão nos assistindo. E na sequência a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Ok, olá, tudo bem? Eu sou Andresa Sgrotti, eu sou especialista em implantes e em ortodontia. Essa é a doutora Camila, da minha equipe. Olá, Camila. Tudo bom? Eu sou a Camila Bavaresco, eu sou formada pela Universidade Federal do Paraná há 10 anos, né, especialista em dentística restauradora, parte estética da odontologia, né? É isso aí. E doutora Andresa, a senhora é formada há quanto tempo? Eu sou formada... em Santa Catarina mesmo? Então, eu sou formada há quase 18 anos, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina. Na sequência, já iniciei especialização e cheguei em Jaraguá em 2006, em março de 2006. Então, estamos quase completando a maioridade aqui em Jaraguá. Certo. Iniciou a clínica diretamente aqui em Jaraguá? Sim. Sua mesmo, já iniciou de cara? Sim, isso mesmo. Eu fiquei durante 14 anos em um ponto comercial ali no centro, pertinho do Colégio Marista. E desde 2020 nós estamos no Jordan com sede própria. Também no centro de Jaraguá, né? Uhum. As especialidades da clínica são, as profissionais são vocês duas? São mais algumas profissionais? Quantas tem lá? O que vocês atendem? A que público vocês atendem? Atendem adulto, infantil? Qual é que é o público principal lá da clínica? Então, a nossa clínica ela é multidisciplinar, a gente atende em todas as especialidades. Trabalhamos lá eu, a doutora Camila Bavaresco, a doutora Thaisa Voit, a doutora Bruna Alves, a doutora Fernanda Boing. Então, a gente consegue dar atendimento para dentro de todas as especialidades, né? Da odonto. Né? Da odontologia. Certo. Desde o público infantil até o público idoso, sem nenhuma distinção. Isso mesmo, desde os bebezinhos até os senhores. Interessante falar cada uma na sua especialidade, né? E a gente aborda o caso de uma forma integrada, né? Certo, todas juntas, trabalhando para um resultado, um propósito então, final. Se o paciente vai fazer um determinado trabalho lá, vai iniciar, de repente um implante. Ele vai iniciar com a doutora Andresa e, se precisar fazer uma parte de estética, vem para a doutora Camila. Ou para uma outra profissional também que esteja lá. Perfeito. Então, ela passa... no mesmo ambiente, ele vai encontrar todos os trabalhos, vai sair com a sua dentição perfeita, com seu sorriso renovado, bem... Como se diz, bem na foto, né? Isso mesmo. É muito comum a gente pegar caso de reabilitação, então é um paciente que ele precisa desde a limpeza, o tratamento de canal, o implante, às vezes alguma cirurgia, finalizando então com
com a parte estética, que a doutora Camila faz um atendimento primoroso, trabalho primoroso. Hoje a gente pode observar que tem assim, uma cultura um pouco melhor na questão da dentição, no cuidado com os dentes, né? Antigamente não havia tantos cuidados, principalmente os próprios dentistas recomendavam a extração, a retirada dos dentes para poder... tá ruim, não trata, arranca, né? Meus pais sempre se queixavam disso, que eles se arrependem até hoje de terem deixado os profissionais. Isso era porque é uma condição no tempo, um estudo foi sendo renovado, foi melhorado, foi feita uma perpetuação de se manter a dentição até o final, né? O quanto preservar o máximo, né? Mas hoje não se vê tantas pessoas com problemas nos dentes em si, mais novos, principalmente, né? A não ser que tenha algum trauma, algum acidente, algumas situações assim, né? As questões são mais leves, correções mesmo, questão de formação genética e de pessoa para pessoa. É isso ou estou errado? Então, a odontologia evoluiu muito ao longo dos anos, né? Então, hoje a gente prioriza sempre manter o dente, né? Sim. Prevenção, né? Sempre a prevenção. Então, acho que o conhecimento, como você disse, o avanço dos estudos, o avanço da tecnologia, tudo isso auxiliou tanto a parte de informação para pacientes, né, todo mundo receber e ter o conhecimento do que é a prevenção, de como prevenir, como a parte técnica odontológica também. Às vezes não é porque o dentista não queria tratar de outra forma e aí acabava extraindo, porque às vezes não existia, né? Não tinha alternativa, né? A alternativa era aquela. Então, o mais correto para ter... Porque também venhamos e convenhamos, como se diz, né? Sofrer com dor de dente é uma coisa terrível. Eu acho que é uma das dores mais terríveis que tem, né? Sim. Porque fica latejando, fica incomodando, principalmente quando é uma cárie, alguma coisa que vai atingir a parte do canal, tudo, então incomoda muito, né? Então, imagina, hoje ninguém quer sofrer, né? Para que sofrer, né? Ninguém precisa, né? Não precisamos, não precisa, exatamente. Né? Então, hoje a gente, acho que não se vê tanto essa questão, mas seria mais a questão de correção, de pequenos problemas, né? Como eu disse, questão de extração, colocação de dentes, e ser um público um pouquinho mais velho, né? Que já, talvez, um pouco mais para trás, tão novos, assim, na faixa etária dos 20 e poucos, não atinge tanto, né? Mas questão de correções, parte mais estética facial, né? A parte de implantes, acho que atinge um público um pouquinho mais velho, eu acho, né? Ou não tem isso? Sim. Acho que sim, de né? uma forma geral, sim, Sim. Mas o público mais jovem, a gente acaba tendo casos de agenesia, que é de quando não forma o dente, é de caráter genético. Então, entra com implante nessas situações também no paciente mais jovem, né? Os pacientes mais velhos, de uma forma geral, são as reabilitações maiores, os implantes, as cirurgias, né? Que o pessoal mais velho, principalmente, utilizava o que eles chamam a famosa dentadura, né? A chapa. Que era a chapa, exato, a chapa. Então, isso era uma coisa que era bem incômoda, né? Dificultava na limpeza, a pessoa se sentia incomodada, elas partiam também às vezes. Diminuía a autoestima, né? Imagina, caía, né? Vergonha de comer alguma coisa mais dura, ou de sorrir, né? Mas a chapa, desculpa interromper, Renato, a chapa ainda tem até hoje, ainda é uma ainda é uma alternativa, né? Sim. Ah, ok. Até por causa de questões de custos, talvez, né? Sim, depende do público um pouco um custo mais baixo, né? Ou algum problema de saúde que impossibilite o paciente de fazer uma cirurgia. Também existe algumas situações nesse sentido. Porque as cirurgias, elas se enquadram em várias situações. Você tem que colocar parte de osso, reposição de osso, tem o osso que são sintéticos, é a palavra? Sim, isso mesmo. Eu sei porque minha mãe fez um tratamento desse, ela teve que fazer uma raspagem para poder fazer implante, né? Então, tudo esse... Sei que é um negócio mais complicado, né? Demora um pouco mais de tempo. Isso, não é uma mais invasivo, exato, né? Mais complexo. Então, por isso o custo um pouquinho diferenciado, não tão simples, né? E condições, às vezes, não tão favoráveis, como o paciente não pode passar pela cirurgia. Isso então, mesmo. Situações assim, né? Então tá. Então a gente pode dar sequência lá com as imagens, vamos trocando. Vamos Hoje colocar nós temos aqui bastante antes e depois aí para comentarmos situações diversas aí. Vamos começar pelas atividades do Invisalign, pode ser, né? Pode ser. Então, primeira foto, Tati. Então, essa é uma foto, inclusive... posso falar do nome da... Pode. Então, essa é uma foto da cliente com os alinhadores, inclusive a Carol, nossa recepcionista. Ele fica muito discreto, muito confortável, é um tratamento revolucionário, mais rápido, mais confortável, resultados mais previsíveis. E a pessoa não precisa mudar a rotina dela, né? Ela tira para comer, escova, põe de volta. Se ela tem uma festa para ir, ela vai sem o alinhador, né? A gente fala por experiência própria também, né? Isso, eu já usei, a doutora Camila também usa. E eu já usei o antigo, bracket, na infância, então
por uma experiência diferença dá pra gritante, comparar. né? É, Totalmente. uma diferença gritante. Esse ponto, até isso era uma pergunta que eu ia fazer, porque os pontos positivos e o que levou a ser criada essa tecnologia, né? Mas agora eu já tenho até a resposta. Porque, por exemplo, você quer ir numa festa, você pode tirar, o outro aparelho não tinha, né? Como, né? Mas existe um prazo, por exemplo, assim, você pode tirar na sexta-feira, pode colocar na segunda, ou tem que tirar durante a festa e já tem que colocar depois? A gente indica o paciente usar de 20 a 22 horas por dia. Quanto menos tirar, melhor. Quanto menos tirar, melhor. Mas, Então, né, inclusive, imagina, durante- 4 horas é uma janela boa para você ir num Sim, evento, com né? certeza. Dá tempo para fazer um casamento, voltar E o uso para dormir tranquilo também? Não tem problema, não tem nenhuma contraindicação. Não. Nenhuma. Assim, eu já usei aparelho fixo 2 vezes antes de ter usado o alinhador, né? Então, as principais diferenças que eu percebi como paciente, não como dentista, né? Certo. Quando eu fazia as ativações do meu aparelho, eu ficava um dia ou 2 sem comer direito, porque era uma dor bem na intensa. sopinha, né? Só na sopinha, na papinha, né? De vez em quando escapava uma pecinha, escapava um fio, furava a bochecha, né? Com os alinhadores a gente não tem esse tipo de emergência. E ele é um movimento mais assertivo, porque o bracket, ele tá colado nessa posição no dente, assim. Então ele vai fazendo um movimento de vai e vem. O alinhador, ele encapsula o dente, então ele chega a ser 40% mais rápido. Eu vou mostrar um manequim, ó. Então, aqui ela tá com o alinhador, o nosso manequim, vou tirar para você ver. Então, ele abraça o dente, por isso que é um movimento mais leve e constante. Ele é um movimento mais biológico e ele é mais rápido por esse motivo, porque eu levo o dente de corpo, né? Não vou fazendo pequenos movimentos de vai e vem. Pois é, onde eu queria chegar é que é o seguinte, aparece ser um material de silicone. E como é que ele faz a retração, como é que ele faz a mudança na parte, como é que ele força, porque naqueles de ferrinho eles têm ajustes, vão puxando, vão apertando, fazendo uma regulagem de tempos em tempos, né? E com esse modelo da Invisalign, como é que funciona? Então, o alinhador, ele é um polímero e a gente faz um planejamento virtual e, não, na verdade, não é um alinhador que faz o movimento, é uma sequência de alinhadores. Então, a gente determina a sequência de movimento lá no software e o paciente vai trocar a cada 7, 10 ou 14 dias o parzinho de alinhador. E aí o dente vai movimentando. Encaixa o primeiro e vai forçando de imediato para fazer o encaixe, Isso, e daí então, vai ajustando, é isso? Encaixou o primeiro, ele vai fazer um conjunto de movimentos, o segundo vai fazer mais um conjunto e assim sucessivamente, Então, até que chega naquela posição que a gente até o determina fim no pode software. usar aí uns 10, 12 modelos diferentes, talvez, dependendo, não sei quanto. Sim, até 80. Muito? É um número depende da bem- complexidade do caso. aham. Cada alinhador É. ele vai estar vai ter uma movimentação, digamos assim. Conforme- Cada um que você pega, ele vai ter uma movimentação Uma tentando movimentação. empurrar o dente pro lado, por exemplo. Perfeito, é isso aí. mesmo. A projeção vai fazer, no computador faz a projeção conforme cada Isso. alinhador e ali vai fazendo a sequencial. E Até dependendo da complexidade do movimento, eu vou precisar de mais ou menos alinhadores. Então, a gente tem pacotes com 7, 14, 26 pares de alinhadores e a gente tem um conjunto que a gente chama de comprehensive, que eu não tenho limite de alinhador, que é para caso complexo. Nossa. Então, aí é muito personalizado, né? Tem paciente que já deu 40 pares, teve de 70 pares, 60 pares, 80 pares. Então, depende de quanto de movimentação eu preciso fazer. Mas isso pode levar um bom tempo, então, né? Eu Dependendo de ia situação para adicionar, situação, mas né? é interessante falar que em questão de tempo, anos? Não, Então, né, doutora? depende da situação, né? A gente tem uma estimativa que ele é 40% mais rápido do que um aparelho convencional. Poxa, eu pensava que o outro, por os ajustes mais fortes, fosse mais rápido, né? Mas porque o movimento ele vai fazendo de vai e vem no aparelho convencional, Entendi. né? Ele não é tão assertivo. O alinhador, como ele encapsula, ele faz um movimento de corpo, a gente chama, né? Abraça, né? Abraça bem o dente. Viu, ele lembra um pouquinho, até eu lembrei agora, mostrando ali, acho que uns 10 anos atrás, eu fiz um clareamento dental que era um molde parecido com esse. Isso é uma tecnologia similar? Então, Pelo que- aquele moldezinho a gente continua trabalhando, né? Ele é uma moldeira de silicone. Esse aqui é um polímero, tem várias patentes. Esse é mais rígido, então? Ele é outro mais material, rígido. Ah, Uhum. entendi. Pode tirar pra mim, só, Carol. Aqui, ó. Não é tão... Eu pensei que era flexível, mas ele é... É, aquele Mas do esse clareamento de dente, ele é bem flexível. Bem molinho, né? Ele é bem né? flexível. aham. Esse aqui E o molde, mas assim, eu lembro que naquela época que eu fui fazer pro clareamento, o molde ele foi tirado com aquela pastinha que coloca na Aquela boca, massa né? de moldagem, né? Gostosa. Delícia, Aquele que né? desce, vai até na garganta, né?
Esse daí, ele é feito da mesma forma ou ele ia ter um Não, a outro gente tem um procedimento? equipamento lá na clínica, a gente chama de scanner, né? Então a gente escaneia a boca do paciente, faz uma imagem 3D e em cima desse exame, que é um modelo virtual, que a gente faz o planejamento para o alinhador. E aí as massas de moldagem a gente colocou na gaveta e fechou. Ah, interessante. Uma pergunta, uma dúvida até técnica, talvez não faz nem sentido eu perguntar, mas eu vou perguntar. Claro. Qualquer coisa, depois eu corto essa parte. Esse planejamento, porque eu acredito que assim, você faz um escaneamento do dente, né? Aí vai mostrar lá, tem vários dentes com nivelamento e alinhamento, vamos dizer assim. E aí você vai fazer um planejamento. Esse computador, esse escaneamento, ele já te dá uma ideia desse planejamento ou o dentista que tem que planejar, não, esse dente vai vir mais para cá, ou já tem um programa que... o software mesmo que calcula? O software que É faz. excelente a tua pergunta. Então nem vou cortar, então vou manter. Sim, no nosso scanner a gente tem uma ferramenta que a gente chama de Outcome Simulator, é um simulador, né? O paciente, então, no dia da avaliação, ele consegue se ver como vai ficar o tratamento final dele. Mas, assim, aquela simulação não é o projeto real nem o projeto final. O projeto real, ele fica muito melhor do que a simulação porque é personalizado. É o dentista que faz, né? Então, é o planejamento do dentista. A gente tem a máquina, tem o algoritmo, tem o software, mas continua sendo a mão do dentista que vai fazer a execução. É um trabalho de engenharia, então. Mas é muito mais trabalho intelectual do que braçal, como no aparelho fixo, Sim, sabe? tem que ter uma análise, então. Isso, tem que entender como que o software funciona, como que o plástico vai trabalhar, o que eu consigo de resultado, do que ele vai me entregar, né? Questões de alinhamento dos dentes, isso não faz, né? Esses alinhamentos só mesmo com estética facial, no caso, né? Sim, ele faz. Alinhamentos, assim, para ficar todos iguaizinhos, assim, ele vai direcionar a posição da mandíbula, não da mandíbula, mas da dentição em si, a mordida exata, vai corrigir o formato, não em si, o detalhe de cada dente, isso aí ele não vai corrigir, né? Não, pra cima, para baixo, isso aí não, né? Ele vai corrigir a posição, alinhamento, nivelamento, correção da mordida. Agora, alterações de cor e forma. Se tiver discrepância de formato, isso, né? Um dente menorzinho, mais maior, ponteadinho. Menor, tem espaço. Exato, isso não, né? Mas é bacana porque o ideal é sempre a gente fazer essas correções de formato após que o dente esteja na melhor posição possível. Porque depois que corrigir não dá para mexer mais, né? Até dá, mas o ideal é a gente planejar a posição ideal e aí depois a gente vem... Porque depois, com a posição ideal, digamos, a parte da estética ali de correção, acrescentar material, facetas, lentes, ela acaba sendo menor. Menor no sentido, talvez, número de dentes que eu tenho que mexer, desgaste que eu tenho que fazer, fica menos invasivo. Mais conservador, né? Sim. Fica mais natural. Começa da maneira correta, né? Justamente. Faz não tem a correção, que ficar fazendo compensação. Vem e depois faz o acabamento, né? Como se fosse um trabalho normal. Inicia-se, depois vai para a finalização, né? Exato. Então é sugerido, fazer, por exemplo, uma pessoa que quer fazer as facetas, que a gente vai chegar nas próximas imagens mais para frente, fazer então primeiro, inicialmente o trabalho com o Invisalign ou qualquer outro aparelho, né? Para nivelar, alinhar e aí se sobrar um espaço entrar posteriormente com a faceta, seria isso, né? Sim, eu vou dar um exemplo de uma cliente que eu finalizei uns meses atrás e ela tinha os dois incisivos dela, um deles estava bem para frente, assim. Então, imagina olhando ela deitada, né? Ela me procurou para fazer lente. E aí eu orientei ela que se os dentes estivessem bem alinhados, eu ia fazer um desgaste menor do que se tivesse um dente mais para frente e um mais para trás. Então, o que a doutora Camila estava falando é isso aí. A gente consegue ser mais conservador no preparo do dente para receber essa lente. Sim. Menos é mais até na odontologia. Quanto menos a gente mexer, é melhor para o paciente, para a estrutura do dente, né? A gente tem desculpa interromper, tem umas imagens, eu acho que a próxima imagem aqui ela vai até mostrar um pouquinho pra gente entender um pouco melhor. Então, esse é um paciente que eu tratei com os alinhadores da Invisalign também. Ele tinha um premolar bem lingualizado, então estava bem pro lado da língua, né? Ele já tinha passado em alguns lugares que tinham indicado fazer extração desse dente. Consegue ver? Ali, em cima. Olha onde ele estava bem, e onde a gente conseguiu colocar ele. Fora né? da dentição, fora, né? tava. Não estava no arco dentário, né? Isso mesmo. Devia incomodar muito, né? Então, o Invisalign não é só para caso simples, é para caso complexo. É um caso complexo, né? Eu consigo resolver melhor, inclusive, um caso complexo com um alinhador do que com um aparelho fixo. Mas esse trabalho, foi alguns pares de Invisalign, né? Sim, foram 2 conjuntos de 40
44, 42 pares, mais ou menos. Mas assim, em média, doutora, o tempo de um Invisalign? Esse paciente, eu acho que ele usou 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Nem E é se tanto. fosse um convencional? 3 anos Pois por baixo. isso que eu ia dizer. E ainda muito mais aquele chamam de aquele sorriso metálico, aquele deboche, aquela piadinha, aquela brincadeirinha, né? E o tratamento com alinhador, o paciente não precisa ir todos os meses no consultório, ele vai a cada 2, 3 meses. Então, Ele pega os conjuntos e ele mesmo pode fazer a troca. A troca? A gente é uma troca orientada, né? Aham. Mas aí esse período de 2 a 3 meses ele não precisa vir na clínica, ele vai ter os alinhadores para trocar em casa. É tempo também que ele economiza, né? Sim, Não então a precisa gente tem pacientes de outras cidades. Esse cliente em especial, ele acaba viajando bastante a trabalho e acaba ficando uns meses fora do país, e foi excelente para ele, porque ele não teria disponibilidade de fazer o tratamento se fosse de forma convencional. pensa vir quinzenalmente, talvez até a clínica para fazer o ajuste, né? Então não o precisa. aparelho convencional, o paciente vem todos os meses, se não soltar nada, né? Se não soltar nenhuma pecinha, se não escapar nenhum fio, ele vem uma vez por mês, né? Certo. Viu, Andres, uma coisa que eu percebi, vocês trabalham... o Invisalign, ele está na estética, na questão da estética. Claro, é saúde, mas tem na questão da estética. Uma coisa que eu percebi nas fotos é que alguns, nesse caso que também dá para ver, que no antes ele está com algumas restaurações que não estão na cor do dente, né? Sim. Vocês sempre fazem essa substituição para que melhore a estética também? Essa eu vou deixar a doutora Camila responder, se a gente sempre troca ou não. Olha, eu não indico trocar todas as restaurações. Isso depende muito, né? Por menor que seja a restauração, quando a gente vai trocar, substituir, é na base da broca. É desgastando. Então, essa pequena restauração, ela vai virar um pouquinho maior. E qualquer material que a gente for colocar na boca, tem uma manutenção. Em algum momento eu vou ter que trocar, vou ter que substituir novamente. Então, se a gente for pensar lá na frente, toda vez que eu for substituir, isso vai virando cada vez maior, cada vez maior. Então, paciente quer muito, eu analiso e falo, olha, depende. Tá bem adaptada, não tem infiltração, tá legal, não tá prejudicando a dentição, a estrutura do dente, dá pra gente manter e acompanhar. Salvo os casos, né, restaurações muito grandes, que aí pode afetar o dente, né, essas restaurações de amálgamas antigas, hoje em dia já não se faz mais, né? Não se faz. Elas são duras, resistentes, só que, em contrapartida, quem sofre é o elo mais fraco quando está junto no dente, que é o dente. Antigamente, carro, a lataria do carro ela era muito rígida, né? Em qualquer acidente, a lataria não se danificava tanto, mas quem sofria muito era o motorista, Sim. certo? Essa restauração de amálgama, imagina a mesma coisa. Antigamente, a restauração ela era muito mais forte e resistente. Tanto é que muitos têm ainda hoje, e quando troca, fala, eu troquei por resina e está sempre quebrando. Só que quando a gente pensa em mastigação, todo dia você está ali batendo um dente contra o outro, mastigando. Sendo a restauração, essa escura, mais forte do que o dente, toda vez que você bate, quem sofre mais é igual o carro antigo. É o dente. É o dente, é o motorista. Entendi. Tá? Então, quanto maior essa restauração, toda vez que você fica ali batendo, quem está sofrendo é o dente. E o que acontece, né? O que a gente vê muito? Trincas, fraturas, que podem levar até, né, fratura e perda do dente. Então, a restauração de amálgama, para substituir, ela tem que ser muito bem analisada, não é vou tirar todas e, né? Dependendo, a gente pode encontrar casos desse tipo. Nesse caso aí tinha só uma, né? Então foi só feito um reparo, Sim. né? Uma troca, Sim. né? Deixa eu ver se eu entendi. Às vezes, por exemplo, num caso que nem já aconteceu comigo, se você for comer um amendoim, é melhor que quebre a restauração do que a restauração fique inteira e quebre o seu dente, né? Perfeito, É isso nessa mesmo. situação, né? Se era amendoim, era uma pedra que comeu. Não, o dente já estava velho já e quebrou. Mas é um ponto interessante, porque os pacientes falam às vezes, mas a resina vive quebrando, mas é justamente para proteger o dente, como o carro atualmente é. Ele desmonta, se destrói. Quebra inteiro, mas quem está dentro permanece, tá preserva a pessoa o interior, né? Pensar em comer torresmo, então nem pensar essa. O torresmo é o melhor amigo do dentista, sabia? Sempre. Sempre. Tem aqui uns que são... Pinhão também. Pinhão? Na hora sogro de tirar, que diga. né? Vive quebrando a restauração. A próxima vez que elas voltarem aqui para o próximo podcast, a empresa patrocinadora vai ser os Torresmos Corupá. Outra assim também. Bora, vamos para a próxima então. Próxima foto. Esse é um caso que a gente tratou com os alinhadores da Invisalign e fez um clareamento no final. O paciente está muito feliz com o resultado. Com certeza.
E assim, é um caso interessante de até comentar. Qual foi a correção? No fim, não precisou colocar nenhum acréscimo de nenhum material, o que é ótimo para o paciente. Né? Ele tinha espaços generalizados entre os dentes, talvez não apareça tanto na foto superior, né? Aparece mais entre os dentes da frente ali, mas ele tinha espaço entre todos os dentes. Tinha uma certa... Né, isso, uma angulação uma angulação diferente. Isso. Ficou com uma dentição perfeitinha. E bem natural, né? Esse então só foi Invisalign e clareamento. Isso. Uma pergunta, eu usei aparelho também, eu usei 5 anos e pouco, só que era aquele modelo antigo ainda, né? Eu lembro que na época a dentista que fez pra mim, ela comentava sobre um cuidado que ela tinha que ter sobre retração da gengiva e também pro meu dente ele tava vindo pra baixo, digamos assim, querendo sair do alinhamento, e ela tinha que ter, o que ela me passava é que ela tinha que tomar bastante cuidado, e o alinhamento, o alinhamento tinha que ser bem, vamos dizer assim, com menor velocidade, para que meus dentes não descessem muito e a minha gengiva retraísse. Não, isso aconteceria com o Invisalign? É do mesmo formato? Isso é uma coisa que pode acontecer ou não? Menos. Nos aparelhos fixos a gente faz muita força. Então a gente tem maior risco de recessão gengival, de perda óssea, de reabsorção radicular. Os alinhadores, ela é uma força programada, é leve e constante. Então a gente tem um risco, claro que sempre existe, né? Mas muito menor de ter recessões, de ter reabsorção radicular, bem mais baixo, perda óssea, muito mais baixo. Interessante. A gente nem tem relato na literatura, na verdade, né? Que bom, né? Mas assim, levando em consideração que a gente está movimentando o dente, sempre existe o risco, né? É que daí a força utilizada é menor, né? Não é menor, e eu tenho mais controle para onde eu estou colocando a raiz. Então, no alinhador eu consigo escolher para onde eu estou colocando a raiz com mais assertividade, né? E aí a gente coloca sempre para dentro do osso para evitar a recessão gengival. E na questão do Invisalign, eles não incomodam na mastigação, na alimentação? Eles são bem mais práticos? Você que é um usuário também? Bem mais práticos, porque a gente retira, né? Então, para alimentação tem que fazer retirada, não utiliza? Não utiliza. Então não muda em nada a alimentação. Daí você liberado, tem dicção normal. Pode comer torresmo. Isso é bom, e na hora de passar o fio dental, né? Porque o ainda. trabalho que tinha, eu lembro que eu gastava quanto, o passa-fio. O tempo, né? Mas se tu usava, tá tudo certo, né? Porque a maioria nem usa, então... É que o correto é passar o fio, ficar segurando, mas aquilo sempre escapava. Eu pegava, dava um nó e passava, e depois jogava fora. Eu gastei uns 3 mil potinhos de passar-fio, 5 anos que eu fiquei. Meu Deus, eu trabalhei. 5 anos tu usou? 5 anos, 5 anos e pouco. Né? Se tivesse a tecnologia mais nova, já tinha usado menos tempo. Invisalign não tem desculpa. Você tira, passa o fio normal. Faz os cuidados normais. Iguais. Bora pra próxima, ver? Próxima foto. Esse também é uma situação parecida, né? Essa paciente tinha bastante apinhamento e tinha o dente... O apinhamento é o dente torto, né? Dente encavalado, né? Apinhamento, achei que caiu uma pinha. Do grego... Apinhamento. Do grego é pinha? Apinhados. É pinha? É da pinha mesmo? Não. Então tinha o dente bem torto, né? Quando a gente era criança, falava encavalado, né? Encavalado, a gente tratou com os alinhadores, clareamento e substituição das restaurações que estavam deficientes, assim, antigas, fraturadas, né? Com infiltração. Muito bom. E também quase não teve troca de nada, né? Troca, assim, facetes, nada. Não teve lente, nada. Bem, é o dente natural dela, sabe? Normal. Legal. Vamos lá. Troca pra próxima. Essa foto aqui, ela até tinha uma descrição de implante e prótese. Então, essa paciente, ela já tinha feito aparelho convencional uns anos atrás, né, com um outro colega. Enfim, não tinha muito recurso para ela na época que ela tratou a primeira vez. Um bom tempo, né? E ela perdeu um dos dentes da frente. Então, foi um caso bem desafiador, porque a gente teve que abrir espaço para colocar o dente da frente dela. Ela estava com a autoestima bem baixa, essa menina. E então na época, a gente ainda não tinha os alinhadores à disposição, então a gente tratou ela com aparelho autoligado. E aponta para mim, doutora, o dente 21. Então, o dente 21, ali ela não tinha. Aqui não tinha. Isso. E ali a gente com dente Mas já implantado. Desculpa, Ana, de interromper. Esse dente ali que ela apontou, o dente 21, ele é um dente que deveria estar do lado ou ele está para dentro? Ele tinha... O de cima. De cima é o dente 22, que é o lateral. É o de lá. Entendi.
Então, eles fecharam o espaço. Ela perdeu o dente... Ela perdeu o dente na infância, talvez, e aí ela compensou aquela falta. Isso, aí o profissional que tinha de alternativa na época era fechar o espaço, né? Mas ficou ruim, né? Inadequado, né? E aí, então, a gente refez o tratamento ortodôntico dela, colocou a mordida na posição e abriu espaço para fazer o implante no dente 21. E o dente 12... o dente 22, perdão. O dente 22, a gente só fez uma reanatomização nele, né? Fez uma restauração, né? Para mudar o formato dele. Entendi. Entenderam qual sim, corresponde? Esse aqui foi novo, né? Esse aqui foi feito um implante, então foi colocado... Pode mostrar pra gente aqui, com parafusinho certinho, só um único dente daí. Isso, então esse aqui é um implante dentário, ó. Esse aqui, então, ele serve, é um parafuso de titânio que serve para substituir a raiz do dente, tá? E aí aqui em cima a gente faz a prótese. Então a gente colocou um parafuso desses naquela região do dente 21. Que faltava. Ali, que era o dente que faltava. Mas para isso foi feito um remodelamento, usaram o Invisalign? Não. A gente ainda não tinha Invisalign à disposição para esse caso, então eu abri espaço, a gente foi deixando um provisóriozinho ali, né? E aí, quando a mordida dela já estava encaixada, estava finalizada a parte do aparelho, aí a gente fez a instalação do implante. Levou um tempinho, né? Porque foi, o contrário, foi um tempo. Em vez de fechar, você tem que abrir, né? Você tem que ganhar mais espaço, né? E os dentes dela já eram todos bem próximos, né? Sim. A dentição dela bem... a gente teve que abrir ali uns 10 milímetros, é bastante, assim. Bastante, né? É bastante. Ficou para ficar parecido com o outro que tinha, esse aqui deve ser o 20, né? Esse é o dente 11. 11. Como é que essa numeração é? Doido, eu já pensei. Pois já é uma boa. Já vou dar desperto aqui. Eu vou me dar bem agora. Vou dizer 20 e 21. É do lado do outro, mas já. Não, vamos lá. É legal que isso é uma linguagem até universal, né? A gente divide em 4 quadrantes. E sempre começando do centro até o último. Então, 1 até o 8º, até o dente do siso. Certo. Então, primeiro quadrante... 11, 1 mais 1, 11, 1 mais 2, 12. Segundo quadrante, 2, 21, 22 e assim por diante. Terceiro, quarto. Então aqui ficaria o 30 e pouco e aqui o 40 30 e poucos e a gente começa assim, horário, sentido né? horário. É uma sequência, não é para baixo, entendi. Aí eu agora tirei 0. Bora, legal. É bom se todo mundo soubesse, né? Dá pra ligar pro dentista e dizer assim, eu tô com problema no dente 14. Isso seria aí. mais fácil. Talvez se fosse no colégio, né? Aprender, né? Não, bem interessante. Tô com dor no 33. Já ajuda. 33 já é um instinto médico, diga 33. Vamos embora pra frente. Próxima foto. Opa, tá, esse aqui é um merchanzinho que o Adriano mandou pra nós. Ele falou que a Andressa, coloca na tela que a Andressa vai falar sobre esse. Então, do dia 11 a 15 de setembro, a gente vai fazer uma semana especial lá na clínica. E teremos vai ser uma semana direcionada só para os tratamentos com Invisalign. Vamos fazer um escaneamento, as avaliações completas. Vai ter uma condição diferenciada também. Para quem tiver interesse, pode chamar a Carol lá no WhatsApp que ela passa as informações. Legal. Eu ia dizer, vai rolar também uns comes e bebes, mas daí não dá certo. Rola sim, né, doutora? É claro. Falei brincando, né? Só que o bebes é sem álcool, né? Não, então, só suquinho, claro, aguinha saborizada. Sim, porque a grande vantagem é que o paciente tira, come e põe de volta, né? Tem isso então... também, mas é meio chato chegar no dentista já com uma sujeirinha, uma coisinha, tem que ser depois, né? Depois leva, né? Passa um primeiro, docinho, leva um docinho, tá certo. Legal, então de 11 a 15 de setembro, esse é uma semaninha, né? Dá praticamente, uma semaninha de segunda a especial aí para quem quer transformar o seu sorriso com os alinhadores. Depois a gente coloca também ali nas redes. Toca, Wesley. Agora, a próxima pasta de fotos é sobre as facetas. Esse é um universo também que é bem complexo, né? Bem curioso também, curioso. Né? Olha aí. Aparentemente, a parte de cima é a primeira, né? Eu tinha dentes bons, né? Assim, né? Só muito claros, né? Esse caso, ele tinha passado por alinhamento de Invisalign? Sim, esse caso era de uma cliente que os 4 dentes da frente dela, eles tinham cores variadas, né? Tinha coroa, tinha faceta de resina, tinha tratamento de canal. Tinha de tudo um pouquinho ali, tinha uma salada mista. Então. E aí, primeiro eu fiz o tratamento com os alinhadores, e aí depois a gente finalizou com lentes de cerâmica nos 4 dentes da frente ali,
para deixar as cores mais uniformes, né? Faceta e lente é a mesma coisa? Não. Sim e não. Toda lente é uma faceta, mas nem toda faceta é uma lente. A lente é um tipo de faceta. Tá? A faceta, digamos que é... Um termo generalista, né? Lente de contato veio o nome porque os materiais avançaram, a tecnologia avançou e a espessura da faceta chegou a ser como uma lente de contato ocular. Então, por isso o nome lente de contato. Mas ela é uma faceta, só que ela é muito fina, né? Existem de 0,3, 0,5, menos do que 1 milímetro de espessura. Ela é bem fininha. E a faceta que não é uma lente? É ela é mais grossinha, né? A espessura uma que espessura indica maior. uma Espessura. 1.2. A lente e a faceta seriam duas facetas, mas com espessuras diferentes. É isso? Isso, Exato. perfeito. Quanto mais fina, também mais suscetível a serem trincadas, sofrer algum tipo... Não? Não. É isso que eu estou perguntando. Por quê? É isso, porque perfeita pergunta. eu Excelente, imagino, né? imagino, o material mais fininho, imagina-se que seja um pouco mais frágil. Ou indiferente, né? Não sei. A Não quer faceta... dizer. Vamos encher de pergunta. Vai lá, A faceta é uma espécie de restauração ou não? Porque, digamos assim, é uma restauração já no molde, vamos dizer. Ela já está pronta. Quando a gente fala em restauração, é restaurar uma anatomia perdida, um desgaste. Então, é uma restauração. Só que é um tipo de restauração que é uma capinha, que tem um elemento para mostrar. Não sei se vai dar para ver, porque ela é tão fininha e pequenininha. Né? Não vai dar pra ver muito. Vamos lá. Isso, aí vai dar pra ver. Ó. Parece uma unha. Parece uma unha. Uma capinha. Tem vídeo na internet, gente ensinando a fazer lente com unha postiça também. É verdade. É verdade. Não funciona, né? Vou falar não funciona, mas... Com a manicure da minha esposa lá, que ela não faz pra mim. Se tá na internet, funciona. Funciona, Então, é um desgastezinho bem... mínimo, né? Bem mínimo. Depende dos casos, mas assim, a gente tenta ao máximo preservar a estrutura do dente. E aí a gente encaixa aqui, ó. Então não é igual, o paciente normalmente pergunta, mas vou ficar igual dente de tubarão pra fazer, vou ter que desgastar muito, né? Antigamente, quando não existiam materiais tão bons, tecnologia tão boa, a faceta era grossa, era grande, então o dentinho ficava aquele dentinho pequenininho de tubarão. Hoje em dia não, o desgaste ele é mínimo, chega a ser, assim, espessura às vezes menos do que uma folha de papel. Né? Ele é muito fininho, muito delicado. E a pergunta que você fez, mais fino é mais frágil? Não. Depois que a gente cimenta, ela fica muito resistente. Então antes, sim. Ela ali, né, na bancada, na produção, então por isso que laboratório, manuseio, ele também tem que ser muito... Cuidadoso, delicado. Eficiente, exato. Porque é uma arte, né? A gente está fazendo uma arte em 0,3 milímetros. Doutora, a resistência, né, me corrija se eu estiver errada, mas a resistência tem muito mais a ver com o que sobra de estrutura dentária do que com o tamanho e o formato da peça. E a espessura. Exato. Mas esse molde dessa faceta, ele é feito, esse desenho, como é que ele é feito? Também é escaneado o dente para gerar uma anatomia, gerar um modelo, e aí depois, de pronto, impresso, o cliente vai lá para instalar. Ela faz em 3D, vocês fazem, né? É interessante que assim, a primeira consulta a gente avalia o sorriso do paciente, não só o dente em si, mas o dente na boca e a boca no rosto. Então não adianta a gente ter, não é o mesmo formato para todas as pessoas, né? Eu vou lá, moldo para o Renato, para o Wesley, eu faço o mesmo formato de dente. Não. Então cada um a gente analisa, também conforme o formato do rosto, formato da pessoa, tudo isso interfere também no formato e na anatomia do dente final depois. E aí, com escaneamento, fotografia, tudo isso junto com o laboratório, a gente faz como se fosse uma maquete do sorriso, então a gente tem uma previsibilidade do resultado. E essa maquete eu consigo colocar na boca do paciente antes mesmo de fazer qualquer coisa, de desgastar, mexer. Então, coloco em boca, é um test drive. Certo. Coloco ali e o paciente vai se enxergar, vai olhar no espelho. Então, não é só a fotografia, o resultado previsível depois. Ele se enxerga ali. Tem casos que até dá para ele ir para casa, vai mostrar para a esposa, fica 1 ou 2 dias, depois volta, a gente retira e dá continuidade no tratamento. Junto com o paciente, queria um pouquinho mais redondo, um pouquinho menor. Detalhes a gente até consegue, né, juntos decidir. Né? Para daí a gente ter um resultado
mais natural. Como ela é uma parte de dentística facial, então ela estuda formato de rosto, formato de boca, preserva um pouquinho, claro, já fez a correção, tudo, mas porque tem pessoas que fazem novos procedimentos, ficam com o dente muito grande, aí a anatomia é estranha, daí a gente olha para a pessoa, meu Deus, mas o que aconteceu? Aí fala estranho, às vezes. A fala muda, né? Fica um pouquinho mais, às vezes, anasalada, situações assim, né? Isso acontecia antigamente, não sei se acontece ainda, mas às vezes as pessoas trocavam a chapa, né? Na dentadura, chapa. E daí mudava a anatomia, né? Botava um dente maior para ficar mais bonito e às vezes não combinava com o rosto, pior, né? É isso mesmo. Porque o corpo vai mudando, então esses dentes eles vão acompanhando, né? A nossa estrutura na boca também vai perdendo a questão óssea, vai diminuindo, então o formato vai acompanhando, né? Imagina, né? A nossa filosofia é reproduzir a natureza, Quanto né? mais... Então fazer uma análise facial, o que combina com aquela pessoa, Exato, né? Um dente muito claro numa pessoa de 60, 70 anos vai combinar, né? Às vezes é um desejo do paciente, e sim, a gente vai executar. Certo, conforme a vontade. Mas... sempre tendendo ao mais natural. Tendendo ao mais natural, e tem princípios que a gente segue, né? Protocolos que a gente vai seguir para escolher esse formato, a cor, né? Teve alguns casos de alguns artistas, né, que andaram colocando, eles colocavam branco demais, e aí eles falavam assim, o sorriso do Máscara, né? Porque realmente tinha alguns casos que o cara dava uma risada assim que parecia mesmo que era dente de plástico, né? Então não sei se é um erro do dentista ou erro da escolha, a pessoa quero bem branquinho e pronto, não quer saber. Tô pagando e quero branco gelo. Tem um meme que fala, né, vivi para ver o sorriso do Máscara ser desejo, né? Porque teve então, ser objeto de desejo, né? Desejo. Então... Tinha alguns casos que acontecia, né? Pelo menos a gente viu. Entendi. Vamos lá para a próxima, então. Próxima imagem. Aqui tem uma correção, um dente bem menor em cima ali, né? Isso. Esse é um cliente também, foi alinhador, finalizado com lentes. Bastante desgaste, né? Dá para ver os dentes mais retinhos. Mas esse dente mais curto, ele é desgaste mesmo ou era da genética aí, não sei se é genética? Essa situação era desgaste mesmo. Desgaste? O que gera um desgaste num dente desse assim, por exemplo? Torresmo, eu acho. Então, bruxismo, escovação abrasiva, a má posição, às vezes, também leva a um desgaste maior. A mordida não está mastigando na melhor posição, né? Então imagina como se fosse uma correia dentada, né? Se o dentinho não está no mesmo padrão que a corrente, vai desgastar de uma forma errada e vai falhar, né? Entendi. Okay. Então tem mecânica no nosso planejamento também, né? Mecânica. Tá. Próxima foto. Isso dá pra ver que eram bem afastados, bem apinhamento irregular. Isso aqui não é apinhamento, né? Não. Eu já aprendi o que é apinhamento. É ligeiro, Isso não é apinhamento. Eu levei na pinha e esqueci. Isso pra mim é espaçamento. Espaçamento, isso aí. É um espaço. Bem espaçados, né? Diastemas. É um espaço entre os dentes. A doutora acho que vai saber explicar melhor. É uma discrepância entre o tamanho dos dentes com o tamanho do arco, né? Isso mesmo. Do sorriso. Então, aqui faltou dente. Faltou a genética ali deixar o dente mais robusto para o espaço compensar do arco. O espaço. Exatamente. E esse é um caso interessante que foram as especialidades em conjunto. Então, para a gente chegar aqui, a gente reposicionou na melhor posição do dente e aí vê que o espaço diminuiu. Porque se eu chegar e só aumentar... Aqui foi acrescentado depois em resina, tá? O material. Se lá eu acrescentar só resina, talvez o dente não ia ficar adequado para o sorriso, para a pessoa, né? Ia ficar um dente muito mônica, assim, né? Muito grandão. Muito grande aqui no meio. Já são grandes. Né? Então ali foram distribuídos os espaços, né, doutora? Isso. E depois feita a correção para a gente compensar depois com resina. Essa é uma análise, então, em conjunto. Por exemplo, se você olhar a parte do dente em cima ali, né? E, por exemplo, eu não tendo conhecimento, eu analisaria assim, se eu colocar um Invisalign ali, ele vai preencher já o espaço, vai puxar os dentes. Então, nesse caso, não. Há uma análise... Esse aqui, ou teve Invisalign nesse caso aqui também? Nesse caso foi ortodontia em bracket, né? Foi um caso mas teve primeiro também a parte... entendi. E depois... fechar espaço é pegadinha na ortodontia, né? A gente acha que é fácil. Né? Vamos simplesmente fechar o espaço. Mas mecanicamente, muitas vezes, quando a gente fecha o espaço, ele começa a bater demais no dente de baixo.
E aí o espaço não se mantém fechado, né? Por isso que é tão importante a gente descobrir onde que está o problema, diagnosticar corretamente. Então, nesse caso, a gente chama isso de discrepância de Bolton. O que é a discrepância de Bolton? Geneticamente, esse dente deveria ser mais largo para o tamanho do arco do paciente, né? Certo. Então, se a gente simplesmente fecha o espaço, não vai ficar fechado, né? Então, a gente tem que diagnosticar antes de começar o tratamento. Então, a melhor alternativa para esse caso era distribuir e devolver o que a genética não deu para o paciente, que era um dente mais largo. E nessa questão vocês fazem, essa análise é feita só por uma profissional e depois vocês acabam conversando entre si antes mesmo do paciente passar por uma... Ou fazem um tipo de uma... Então, o cliente chega, às vezes vai ser a doutora Camila que vai avaliar, a doutora Thais ou eu, e nem tudo, nenhuma de nós executa tudo, né? Pois e a gente planeja junto. Isso que eu queria dizer. Uhum. A gente discute os casos, sabe? Para a gente chegar na melhor alternativa para cada cliente, né? Ok, isso que eu queria entender. Fazem tipo quase uma junta de dentistas para fazer um exame. O que é... você acha que assim, assado, vocês entram em senso comum e aí iniciam o trabalho? Sim, legal. Cada uma a sua opinião, na sua especialidade, né? Isso. Se você fazer isso, vai ser melhor para mim nisso, vai melhorar aqui, eu vou ter que desgastar e para ter o melhor resultado pro paciente. Pro paciente, justamente. Com certeza. Bora lá. Próxima foto. Opa, esse aqui. Esse é um caso interessante. Um dos casos mais difíceis da gente resolver é quando um dente só tem uma alteração muito grande de cor. Então, esse aqui, a paciente ela já tinha uma pequena restauração. Ah, sim. Foi removida. E aí, quando a gente tem uma alteração muito grande, a diferença, né, de cor, eu preciso de espaço para mascarar essa cor escura, né? Então, para esse caso, eu tive que desgastar, ser um pouco mais invasiva, tirar um pouco mais de estrutura para eu poder vir e mascarar com um material. Aqui foi uma resina, resina direta. Tá? Direta é quando a gente faz... dentista mesmo ali no consultório, no dente, faz o formato, camada por camada. Entendi. Não é uma massinha que eu vou lá e taco no dente, né? Cada camada tem uma espessura e tudo isso a gente vai com muita prática desenvolvendo dentre as variedades de resinas também. É bem minucioso e artístico, né? Então, um dente assim, por exemplo, vai 1h30, 2 horas no consultório. Viu, vocês comentaram antes que não tem necessidade de desgastar muito o dente. Tem casos, fotos que a gente vê na internet, que realmente, vocês até comentaram que a comparação com o dente de tubarão. Isso não é necessário mais fazer ou ainda é feito, digamos, tem casos que ainda fazem? Porque na internet a gente a gente vê bastante comentário do pessoal falando, o meu desgaste foi muito grande no dente, né? Isso pode estragar o dente, vê todo o pessoal comentando. Isso tem necessidade, não tem, ou em alguns casos ainda é feito para facilitar? Em alguns casos ainda sim, como esse caso aqui, né? Quando a gente tem uma alteração muito grande de cor, não tem como eu fazer aquela lente fininha de 0,3 milímetros que eu não vou mascarar essa cor. Vai aparecer o resultado de baixo, ainda vai aparecer. Então, esse caso, eu tive que ser um pouco mais invasivo. Né? Casos que a gente não... mínimo desgaste são casos onde não tem alteração muito grande, principalmente de cor. Dentes menores são mais fáceis de fazer, porque uma questão que eu imagino, por exemplo, assim... vou até sorrir aqui, eu tenho uns dentão enormes. Vamos lá. Olha lá. Eu penso assim, cara, se eu botar uma lente, vai ficar vai ficar enorme. Ou não tem essa dificuldade, assim, não, ele já tem o dente muito grande, se botar uma lente vai ficar maiores ainda, não... Aí vem a pergunta, se você já tem um dente grande, né, a cor tá legal, por que botar uma lente? Digamos que eu tenho um dente bem amarelo, por exemplo, até tenho, né? Digamos, tem uma restauração que ela tá envelhecendo, uma restauração grande, isso até agora já vou aproveitar e fazer uma consulta, né? Que eu não preciso pagar agora aqui. Não, por exemplo, assim, digamos que eu vou falar um amigo meu, né? Um amigo do meu primo, do meu vizinho, digamos que um amigo meu acontece, tem um dente igual... Tem um dente igual esse aqui, ó, que ele caiu na escola, né, num parquinho e quebrou metade do dente. Aí o que acontece? Esse dente, eu vou dizer assim, 40% desse dente grande na frente, ele já é uma restauração. E aí vem aquela questão que você comentou antes. A cada vez que eu troco essa restauração, ele consome mais o dente. Então eu percebi que nos últimos... Isso aconteceu quando eu tinha lá nos meus 14 anos, acho que 13... Não, era antes, 12, 13 anos. E a cada vez que eu restaurei, ele consumiu mais o dente. Então hoje é praticamente 40%. E eu percebo que ele está amarelando, né? Então se eu for trocar isso,
né? Então, por exemplo, nesse caso, eu teria que pensar em uma faceta. Então, eu teria que fazer esse desgaste para que o dente não ficasse maior, né? A não ser que eu fosse colocar em todos, né? Sim, mas também não indicaria colocar em todos. Né? Aí Só volta de novo. só na Quanto correção. menos a gente mexer, melhor para a saúde do teu dente. Lá, pensando em longevidade, né? E aí teria que investigar. É o dente que tá... Só a restauração que tá escurecida ou o dente também? Né? Se for só a restauração, a gente troca só a restauração. É viável trocar só a restauração, no viável. caso? Se o dente... Digamos, aqui, ó, esse dente não dá para ver muito. Mas ele também tem uma restauração. Mas a restauração tá legal. Eu só dei um polimento. Eu não mexi. Não tirei, não desgastei. Tava legal, eu poli. O outro que eu tive que mexer um pouco mais. Né? Então, a nossa abordagem, filosofia é essa, né? Ser mais conservativa porque possível. A alternativa fácil, Wesley, é fazer faceta em todo mundo. Em todos os dentes. Entende? Né? Mais prático, aí né? é muito prático. Né? Resolve fácil. Desafiador é isso aí. Copiar a anatomia do dente do lado, a cor, né? Certo. E é nisso que a gente acredita, assim, em ser conservador. Um padrão de beleza não tão artificial, mais do Justamente. natural possível, né? Claro, a gente faz casos maiores, mais complexos, né? Mas tudo tem uma indicação, né? Sim. Aqui seria fácil. Desgastar tudo, ficar tudo com dente de tubarão. Manda pro laboratório, me faz tudo nessa cor aqui. E vem, pronto, cimento. É a alternativa fácil essa. Fácil, Né? rápida. Rápida, lucrativa, né? Né? Porque existe também aquela questão assim, até uma pergunta que vale a pena fazer, se vocês orientam ou não, o que vocês falariam para um paciente. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tinha os dentes, não eram dentes assim tão feios, mas não eram dentes muito bonitos. E aí ele pegou, essa pessoa foi num dentista e falou assim, arranca tudo e eu quero tudo de porcelana, tudo novo. E trocou os dentes lá, tal, ficou bonito. Depois a pessoa disse que não foi muito fácil a cicatrização, tal. Nesses casos, vocês podem dizer assim, não, a gente não recomenda você fazer isso. Ou se a pessoa optar, eu quero fazer isso, quero tirar tudo, quero colocar tudo novo. Se a pessoa pagar, tá valendo. Eu já me recusei a fazer extração completa, tá? Uma paciente de 30 e poucos anos, uns anos atrás, ela queria extrair e colocar uma dentadura. E eu falei que eu não ia fazer. Tinha tratamento para os dentes dela, né? Sim. Tinha alternativa. Quando não tem alternativa, aí é outra conversa. Mas já teve uma situação lá que como que eu ia colocar minha cabeça no travesseiro, né? Sabendo que ela tinha alternativa. Não vai de acordo com a nossa filosofia. Então... Parece que você foi regredindo no tempo, né? Que era tempo que você não tinha condição, daí se recomendava a extração, né? Nada como dormir bem, né, doutora? Então. Verdade. Então tem essa questão de chegar num ponto e dizer assim, não é viável para você e o dentista se recusar, então, né? E vai ter quem Mas vai chegar profissionais que façam, né? Sim, tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que tem para todo mundo, sabe? Vocês tentam de maneira mais correta, mais segura para a pessoa, visando mais conservadora, o conforto da dentição normal, né? Claro. Imagina, mas tirar todos os dentes, fazer todo um implante, isso deve ser muito dolorido. É porque também, isso não tem mágica. Você imagina que igual uma peça de carro, não tem nada que a gente vai colocar na boca do nosso paciente que não vai falhar em algum momento. O paciente vai envelhecer, né? Sim. Então, nada melhor do que o dente natural enquanto a gente puder mantê-lo, né? Então, tem situações que não há alternativa, tem que extrair o pouco que sobrou, né? Mas quando tem alternativa, a gente tenta salvar, sabe? Melhor, né? Só para mim entender, o que aconteceu isso aqui, esse amarelamento foi em função do uso de cigarro, de alguma outra coisa? Não, foi em função de trauma. O paciente teve um trauma na infância, muito antigo, né? Essa restauração também é muito antiga. Tipo a história do parquinho, do primo do amigo do... Eu não sei se ele não... a mãe dele não conta se ele era meio nervosinho na escola? Não, foi cara. Um soco isso aí mesmo. Wesley, mas há 13 anos tu ainda ia no parquinho? Não, o teu amigo? Eu hoje, deixa eu colocar eu na câmera aqui, eu hoje ainda vou no parquinho. Eu ainda corro o risco. Nós vivemos acidentando eu e a Tati. Nós temos um par de skate no porta-malas do carro. E é verdade, né? Nós vivemos sempre correndo risco. Eu também vou no parquinho, mas vou levar minhas netas, que é mais fácil. Aproveitando o gancho, até vou explicar o que aconteceu. Eu não lembro certo, mas devia talvez ser 12 anos de idade. 14 não, porque daí eu acho que não. Mas eu dei uns 12. Eu tava toda uma galera, né? Aquela piazada de escola. Mais uns 20 em cima do gira-gira, né? Tinha muito peso e aí o gira-gira tombou. Quando ele tombou, eu fui direto com a boca no ferro. Aí
quebrei naquela época. Naquela época ainda aí não tinha muito dinheiro, fiquei uns 2 anos com o dente quebrado, né? Pensa que bonito. Virou a, E a aí, sensação da escola. então, desde lá, quando foi feita a restauração, já houve, eu acho que já foi 5 vezes trocado. Então, cada vez está um pouquinho maior e agora até ela está amarelando novamente. Tem que pedir não podemos pedir desconto. Tem que pedir uma ajuda aí do pessoal para consertar isso. Então, inclusive, esse podcast foi intencional, né? Entendemos, agora entendemos. Ele está só pesquisando. Já viu as alternativas agora, né? Poxa, vamos para cá ali. Tem mais aí, Wesley? Próxima foto. Então, vamos Tem. lá. Pá. Esse é um caso bem legal. O paciente me procurou e me marcou muito porque ele me procurou e falou: eu tenho vergonha de sorrir. Então, eu queria sorrir. Um paciente jovem, tá? Ele devia ter 20 e poucos anos, né? E, na época, eu ainda estava na especialização em Curitiba. E, como era um paciente um pouco mais humilde, até indiquei para ele: olha, não gostaria de vir comigo para Curitiba? Porque na especialização, casos assim, a gente faz só com o custo do material, né? Como a gente está aprendendo. Então, ele aí topou. Então, a cada mês ele ia para Curitiba e a gente fez essas correções. Dá para ver que ele tem bastante alteração de formato. Ele tinha dos dois lados, tá? Os dentes trocados totalmente. Então, canino no lugar do pré e o pré no canino. Então, por isso que dá fica esse sorriso estranho. Entendi. Né? A posição desses dois dentes, mesma coisa do outro lado. Não está na posição ideal. E aí, o caso dele, a gente fez facetas em resina, 8 elementos, além de clareamento, né, outros tratamentos para corrigir, principalmente o formato e a coloração também. Foi um trabalho desafiador também, né? Foi desafiador. Mas com um Mas resultado bem bacana. Lindíssimo, aham. Imagina. Já dá para fazer propaganda. A vantagem da resina, depois a gente entra em alguns detalhes, é que esse caso, por exemplo, eu não desgastei nada do dente. Eu só acrescentei material, não foi preciso. Você modela com ela sobre o dente daí? Modelo sobre o dente. Aí dente é dente. Como dente é dente. Dente a dente. Cada dente um por vai um. resina. Um por um. Dente por dente. Um por um. Não é olho por olho, dente por dente. É dente por dente mesmo. Dente por dente, exatamente. É cada camada. Um caso assim vai a tarde inteira. Na época foram algumas tardes, porque eu ainda estava aprendendo. Mas um caso assim é uma tarde inteira. Mas em determinado período ele vai ter que fazer algum procedimento de melhoramento, polimento? Manutenções. Isso tem? Como quase tudo na vida, a gente tem manutenções, né? A eu vou resina... fazer a lataria do carro, daqui a pouco tem que fazer um polimento bom, dar uma Falou do carro, eu sempre falo do carro normalmente, porque o carro, se você deixar na rua, sol, chuva... Vai ficando fosco, vai perdendo lataria. Exatamente. A resina na boca é a mesma coisa. Comida, bebida, quente, frio, ácido, tudo isso vai agredindo o material, escovação. E se não fizer o polimento, como na lataria do carro, ela vai perdendo o brilho, vai ficando mais fosca, vai amarelando, né? Então é legal sempre ter essa manutenção pra gente preservar esse brilho, essa anatomia dela. Passar uma cera e dar o brilho. Mete bala. Pra frente. Próxima foto. Esse também é um caso bem impactante. Essa é uma mulher? Essa é uma mulher. Ela tinha bastante alteração de cor já. Não tinha muitas restaurações antigas na frente. Mas ela não gostava do sorriso. E o caso dela, a gente, depois de corrigir, melhorar a cor com clareamento, né, a gente colocou facetas, nesse caso, em porcelana. Né? É outro material. Nesse caso, precisei desgastar, mas ela não ficou com dentinho de tubarão. Então, o desgaste é, na verdade, para arredondar, deixar a peça mais livre para encaixar, mais fácil para ela vir encaixar. E aí, o resultado final. Esse foi trabalhado na parte superior, né? A parte inferior quase não foi... Aqui, não. É que também isso avalia na hora do momento, né? Conforme ela sorri, se não, melhora, faz um ajuste, né? Mas a parte de cima que mais aparece, então não fez... Normalmente acaba muito mais a parte de cima, às vezes os dois juntos, né? Mas o paciente normalmente prioriza a parte de cima. Né? Dependendo do tipo de sorriso, né? Se fosse a minha vontade, eu faria, né? Daria aparelho. Aqui pequenos acréscimos, né? Porque a dentição também... Mas já deu uma boa diferença. Muito melhor, né?
Tem mais, Wesley? Não, essa era a última foto. Beleza, então para a gente continuar o nosso aqui, nós vamos tratar agora de mitos e verdades da questão da odontologia aí, né? A gente vê o que são verdades e mentiras aí, são não fake news, né? Mas Mas tem muita fake news, né? Eu ia falar, exatamente, tem muita fake news por aí. Muito, né? Tratamentos milagrosos, né? Sim. Situações bem malucas, né? O pessoal sempre inventa uma receitinha, né? Para fazer isso aqui. Tem muito, assim, a vizinha da minha vizinha que fez um negócio, isso aqui, um enxágue aqui, carvão. As blogueirices, né? Escovar com cúrcuma, escovar com carvão. Com bicarbonato, né? E essas modinhas aí que nem o pessoal usa um líquido meio violeta para clareamento. Esse é recente, né? Eu ia comentar agora. Tem porque bastante isso aí na internet, tá né? bastante patrocinado, porque eu recebo Já recebi 14 também. vezes Já por dia. tentaram me vender também, quase me convenceram. Até o milho fica branco. Se o milho fica branco, o dente fica também, Mas né? claro. Até é bom falar nisso. Bem, então vamos lá para os mitos e verdades. Vamos lá então, doutoras. Tratamento com Invisalign é mais rápido ou o Invisalign só faz pequenas correções? Mito ou verdade? Verdade e mito. Tratamento com Invisalign, sim, é mais rápido. A nossa estimativa é que seja até 40% mais rápido. Agora, mito, porque Invisalign não faz só pequenas correções. Ele serve para casos simples e complexos. Explicado. Clareamento enfraquece os dentes? Não posso beber café, vinho, que eu adoro, comida com corantes quando faço clareamento? Mito ou verdade? Acho que a resposta vai te agradar. É mito. Os dois são mitos. Clareamento não enfraquece o dente e durante o clareamento liberado vinho, café. E aí eu vou explicar um pouquinho. Antigamente não, acho que hoje em dia ainda tem muita propaganda de creme dental para sensibilidade. Sim, é. Já viram que eles colocam o dente bem de pertinho, cheio de buraco. E aí o creme dental vai lá e tapa Faz esses uma massa buracos. corrida. A estrutura do dente, ela é assim. Quando a gente analisa bem de pertinho, ela tem cheio de Porosa, tubos. O clareamento, ele entra nesses espaços, nesses tubos, que já existe da estrutura, e vai lá e vai quebrar e remover os pigmentos que amarelam, deixam o dente mais escurecido. Então, ele não enfraquece o dente, ele não vai mexer na estrutura do dente. Tá? Então, é mito. O que muitos relacionam é porque clareamento gera uma sensibilidade. Ele pode gerar uma sensibilidade. E as pessoas associam a sensibilidade com fraqueza. Né? Ficou sensível, ficou mais fraco. Mas é um mito. Não quer dizer. Vale ressaltar que essa sensibilidade ela é sempre transitória, né? Enquanto a gente está clareando, depois que cessa, finaliza o tratamento, Volta ao normal. volta E ao normal. controlada, né? A gente tem artifícios para controlar, para não ser exacerbada, para ser um tratamento tranquilo. Saindo um pouquinho agora do clareamento, o uso do café ou o consumo, né, excessivo de café, vinho e outras situações assim, ajuda no escurecimento dos dentes? Agora eu estou perguntando. Sim. Sim. Eu sou um adepto do café, né? Principalmente em casa ou no trabalho, tomo muito. Minha filha que pega no pé. Meu pai, quer não sei o quê. Tá tudo amarelo, vai ficar do café. Tudo que tem corante, né? Bebidas, comidas. Mesmo que nem o café é um corante natural, né? Uhum. Ele é uma cor dele também afeta. Afeta, vai afetando. Tá, então deixa eu atender. Ele é mito porque pode continuar tomando não, suco. No clareamento ele Você pode tomar suco, café durante, mas ele vai... Ele não precisa interromper, mas ele pode amarelar com o tempo. Passar do tempo. Ele é mito que durante o clareamento você pode continuar a sua dieta normal. Uhum. Antigamente, até brincava com os pacientes, vai viver pão e água. Que a gente Não indicava. pode fazer nada. Indicava, não, café, vinho, né? Sim. Shoyu, qualquer coisa com corante, Nada. não. Mas estudos recentes comprovaram que não tem diferença em você clarear o dente tomando café, tomando seu vinho ou evitando essas bebidas com corantes. Então, Mas mudou o procedimento de fazer o clareamento ou é o mesmo ainda? A mesma forma? Porque eu lembro que a história que era contada, digamos, o procedimento que era contado diz assim, a gente usa um produto que ele vai abrir os poros do dente para que o dente seja clareado por dentro e se durante esse processo em que a porosidade do dente estiver aberta e você ingerir algum suco, ele vai entrar também. Então é isso que é mito. Então não... isso é mito. Isso é um mito. De abrir a porosidade do dente, Não eu desconheço qualquer produto, não existe. Não é? Não é isso? Não, é porque o dente, igual eu falei no Ele início, é já. ele tem... já é poroso, Uhum, né? ele Poroso. tem. Usa cálcio, né, no dente, principalmente o principal produto do dente é o cálcio, vamos dizer assim. Mas a matéria, estrutura deles, quando a gente vê bem de pertinho, microscópica, ele é cheio de
Pequenos Tubos. Ah, tubos. Tubos. Mesmo. Furinhos, Furinhos, que é aquela imagem que a gente vê na propaganda do creme dental para sensibilidade. Cheio de furinho. Ele é assim, é normal. Todos os dentes E são não assim. tem como abrir ou fechar mais. Não. Ele é Isso não. aquilo e pronto. Mas aí o gel de clareamento penetra na estrutura já cheia de furinhos do dente Os tubinhos e vai Isso, fazendo... e vai remover só o pigmento que não faz parte da estrutura do dente, que é o pigmento que a gente Que vai se alojando com conforme a alimentação Exato. e tudo mais. Então, Aproveitando só o gancho do mito e verdade, existe tem vários procedimentos, né? Ou talvez hoje está unificado, mas eu sei que eu cheguei a fazer 2. Uma vez eu fiz com um aparelhinho que lembrava o Invisalign ali, né? Que era um gelzinho que deixava na geladeira. Clareamento caseiro. Daí colocava ali, não me lembro se era à noite ou era de dia, depois até mudou, dizendo que na noite não podia mais usar, né? Mas na minha época que eu fiz era à noite. Colocava à noite o gelzinho ali, deixava ali e funcionou na época, até deu uma clareada legal. Mas depois de uns 2, 3 anos, talvez até um pouco mais, quando eu repeti, eu fiz daí, aí tinha um a laser, né? Eles são similares, um é melhor que o outro, ainda tem essas várias opções? O laser já não existe mais, tá? Já foi comprovado também que o laser, você provavelmente nunca viu e não vai ver um clareamento só com laser. O dentista sempre colocou um gel. Aplicava uma camadinha de gel e vinha o laser por cima. Né? Porque o laser em si, ele não vai clarear o dente. O laser servia para ativar o produto que a gente usava. Sempre o que clareou foi o gel, né? Isso. Mas a gente percebia que o laser ele provocava muita sensibilidade. E ao longo dos anos, uma calcificação até interna dentro do dente. Dizer, Então, assim, eu acredito que ainda tem colegas que ainda usam o laser com essa finalidade, né? Mas os produtos evoluíram e a gente prioriza evoluir junto com a tecnologia, com a evolução dos produtos. Então, a técnica para clareamento de consultório, a gente usa um produto que a gente não precisa mais do laser, né, doutora? Exato. Isso até um ponto, desculpa, até um ponto que a questão de sensibilidade para mim foi forte na época do laser, foi tão forte que eu cheguei a ligar pro dentista e pedir se tinha algum remédio para comprar. E aí ele me receitou ir na farmácia comprar essa pasta, né? Não sei se pode falar o nome. Depois eu coloco mas era o Sensodyne. E aí eu passei, eu botava na boca e ficava com aquilo assim, porque, me doía demais, era muito doido. Então, o objetivo de tirar o laser do processo é diminuir essa sensibilidade pós-operatória. Mas é a experiência própria também. Eu, na adolescência, fiz o laser e dor exacerbada de querer subir pelas paredes. Parece faca entrando na gengiva, né? Isso era no beber água, no normal? Até o fazer paciente nada, falava, não fazer nada. não consigo respirar de boca aberta. Puxar o arzinho... Nem puxar o ar, com a boca fechada, assim, tava ali. Ai, meu Deus, daí é horrível, né? Não, daí eu sei, eu sofri bastante. Se fosse no consumo de alguma bebida... Não, daí é terrível, daí não dá pra usar mesmo. Aí concordo. Vamos lá, então, seguindo aqui. Invisalign não é indicado para crianças? Mito ou verdade? Mito. A gente usa em crianças a partir de 6 anos. A gente já pode fazer tratamento ortodôntico com os alinhadores. Mesmo com a dentição ainda não completa? Sim, não mesmo pronta? com a dentição mista. Ok. E a chupeta entorta os dentes? Sim, Mito ou verdade? isso é verdade. Verdade. Ela, além de entortar os dentes, ela vai provocar alterações no crescimento dos maxilares também. Então, pode cruzar a mordida, o palato, o céu da boca fica bem profundo por causa da chupeta. Vai empurrando, né? Isso, a musculatura da língua e dos lábios fica mais flácida em função da... Teria algum tempo, assim, limite para uma A criança gente usar uma acredita chupeta? que até ou... 3, 4 anos está no limite para tirar, sabe? Ou Quanto não... antes tirar, melhor aí. Ou nem usar. Né? Ou tem algumas mais anatômicas que podem ser utilizadas? Tem umas mais anatômicas, com a base mais fininha, né? Elas vão provocar menos alteração. Agora eu vou dar minha opinião como mãe, né? O bico é um alento, né? Isso quer dizer, quem tem Então, filho sabe que às vezes não tem nada eu acho que a gente resolva. tem que... Não precisa ser radical, né? Porque se a gente for levar ao pé da letra, a gente não vai dar bica, não vai dar mamadeira, não vai dar nada, né? E aquelas mãezinhas que são mais assim, mais extravagantes, meio vó quase, né? Que põe um pouquinho de açúcar na chupeta, dá pra criança ficar ali. Não, nem pensar vai nisso falar, aí. mas Renato, tu vai falar de açúcar Daí, na frente dos dentistas, Não, cara. eu sei, mas... Não, mas tudo as mães pode, fazem. mas nem tudo convém, né? Tu vai chegar lá ainda, tu não tem bebê. A gente... os meus filhos, eles consomem açúcar, consomem pirulito, bala. Só que tem que escovar o dente depois, né? Essa é a regra.
Principalmente os mais novos é pior, né? Para criança, Sim. né? A chupeta vai ficar muito tempo com açúcar, Sim. E aí acostuma, né, o paladar ao exato. doce. Vai, Aí vai já querer vai- sempre um docinho. Uhum. Isso que é o ruim, né? Então, chupeta não é mito, é verdade. Verdade, Entorta entorta os os dentes. dentes. Vamos lá. Facetas duram para sempre? Mito ou verdade? Mito. Apesar de durarem muito, Muito. né, e dependendo do material, muito mesmo, não dura pra sempre. Nada dura pra sempre. Nem o próprio dente aguenta, né? E tá, Então, em média, assim, se for uma faceta... média, assim, a faceta material premium, digamos É. assim, a cerâmica, porcelana. né? porcelana, que seria melhor. Média de casos 15 anos, tem casos de 20 anos intactas. E então, essas que são de acrílico, não, de... Como é que é? Resina. 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 Essas Essas, duram um pouco menos, pela 10 propriedade do material. 10 Média anos, 5, cinco anos. 6 anos. Tá? Mas tem casos de pacientes com 8, 10 anos. Depende- Depende muito, cuidado de Isso cada que eu ia um. dizer. Né? Manutenção, a recomendação que a gente indica se vai e faz a manutenção. Né? Tudo isso depende do cuidado. do cuidado. Viu, você comentou antes que a estrutura, digamos, não é só a faceta, mas também é na hora da cimentação. A cimentação eu acredito que seja a hora da... vai passar uma cola que vai segurar, né? Uhum, sim. Não corre o risco, isso que eu acho que eu escutei alguns burburinhos na internet, de ficar espaços que permitam a entrada de sujeira, água, ou qualquer outro produto em algum cantinho que não ficou bem acimentado e aquilo ali venha prejudicar internamente o dente? É por isso que a técnica tem que ser executada exatamente como a empresa preconiza, né? Então, tudo tem um processo, uma técnica, Protocolo, né? Um né? protocolo, né, de execução. Seguindo o procedimento, então não há riscos. Não. Seguindo, né? É bem delicado. Minucioso, bem bem delicado. Então, Minuciosamente não... Se ficar espaço, pode correr o risco de formar uma cárie, alguma coisa ali. pode. Sim. Desenvolver um... Essa é uma pergunta interessante. Eu vou botar a capinha e não vou mais ter cárie. É. No material, não. Material não tem cárie. Mas no dente, na interface, porque a capinha ela vem só por cima do dente. Né? Na interface, ali entre a colinha, entre o dente e o material, sim. Então, Então tem que ter o o mesmo cuidado cuidado. É o no- mesmo. mesmo, É o né? mesmo. Higienização, escovação, fio. cuidado com o doce também, né? Que é principalmente o principal vilão, no caso, Também, né? mas como a doutora já disse, pode comer. Depois Claro, você tem que higienizar. Né? Exatamente. A gente não é contra o açúcar. Sim. Adoramos A gente também, né? Vamos lá, então. Aqui a próxima seria... Preciso desgastar os dentes para colocar lentes? Mito ou verdade? Depende. Normalmente, sim. Então, é Raros os casos que a gente não precisa nenhum desgaste. Como eu mostrei antes, né, teve um caso que eu fiz ali em resina, não precisou de nenhum desgaste. Mas a maioria dos casos a gente precisa, por menor que seja, uma bordinha, arredondar, né? Mas hoje em dia ele não vai ficar aquele dentinho pequeno. Então se contém pouco. como uma verdade. Então, Uma verdade, Exceto, como toda regra tem exceção, então tem as exceções também. Exato. Certo. E pacientes que têm bruxismo sempre têm desgaste nos dentes? Mito ou verdade? Depois a gente vai falar outra coisa. Mito. Nem todo paciente tem desgaste, nem todo desgaste é por causa de bruxismo. Às vezes o desgaste é por um processo de erosão por consumo de alimentos e bebidas ácidos, ou por um processo de abrasão, por uma escovação forçada, por exemplo, ou com uma pasta abrasiva, né? Então, o paciente que tem bruxismo, em algumas situações, ele vai ter mais trinca, dores de cabeça, fraturas, não necessariamente vai ter um desgaste. Eu acho que a gente podia esclarecer aqui, acho que muitas pessoas não sabem de fato o que é o bruxismo, né? Excelente. O que acontece, se é uma coisa involuntária, se acontece só à noite, como é que funciona a questão? Eu tenho minhas dúvidas, não entendo Sim. muito bem. Já ouvi falar, mas não sei bem esclarecido sobre O isso. bruxismo, ele é o hábito de ranger ou apertar os dentes. Apertar também, eu só imaginava ranger. O ranger é mais comum à noite e o apertamento é mais comum durante o dia. Tem muito a ver com estresse, né? O bruxismo, a gente fala que o início dele é central, né? É o nosso cérebro que dispara o hábito. Cabe a gente proteger o dente e tentar se policiar para não apertar tanto, ou não apertar durante o dia, diminuir o consumo de cafeína, uma coisa que é muito problemático nos dias atuais, que é o excesso de telas, que também piora o bruxismo, o apertamento, o estresse, né? Então,
Por exemplo, um dente torto pode desencadear o bruxismo? Sim, mas nem todo paciente que tem o dente torto ou que tem uma mordida que não está correta tem bruxismo. A maioria é por estresse, pelo ritmo de vida agitado. As medicações ansiolíticas também desencadeiam bastante o apertamento, principalmente. Eu vou botar um adendo que muitas pessoas acham bebida. Que bebida, vou dormir mais tranquilo com uma tacinha de vinho, vou tomar alguma coisinha antes de dormir. E na verdade ela exacerba quem já tem o bruxismo. Então ela faz o efeito contrário. Então, Pode falar. seria uma questão mais psicológica o bruxismo? E quando um paciente chega para um dentista e diz, eu estou sofrendo com bruxismo, que eu acho que tem alguns sintomas, né? A pessoa que eu acho que acorda com dor na maxilar, alguma coisa nesse sentido, né? E então o tratamento, tem algum tratamento que é indicado por um dentista, ou ele diz, você tem que cuidar da ansiedade, alimentação e tal? É um conjunto. Eu sempre falo para o cliente que não tem uma receita de bolo para bruxismo. Então a gente vai confeccionar uma placa miorrelaxante que é para promover um relaxamento muscular, mas principalmente para proteger o dente do desgaste. Mas tem que ter um ajuste de rotina aí, de ritmo de vida, diminuir as telas, diminuir a cafeína, diminuir a ingestão de bebida alcoólica. Exercício físico super importante, super importante. A gente pode considerar então o bruxismo ele sendo feito durante o dia como sendo um transtorno, então? É isso? Pode uma ser disfunção. Uma disfunção? Né? A gente chama de disfunção. Durante o dia também é bruxismo? Ou A é gente só à chama noite? mais de apertamento. Porque, assim, é tudo bruxismo de uma forma geral. Existe o bruxismo cêntrico e o excêntrico. O excêntrico é o paciente que range, né? E o cêntrico é o paciente que aperta. Então, tem paciente que aperta de dia e range de noite. É bem variável, assim. E vocês, uma curiosidade, vocês sabem dizer por que colocaram o nome de bruxismo? Tá uma boa Não pergunta. sei responder. Uma boa pergunta. Agora, Né? Que isso Tá aí, foi, vamos eu sei lá, que vamos uma mulher... ter que investigar. Eu sei que isso foi uma coisa até Pesquisar. triste para uma mulher. Esse dia eu estava assistindo no YouTube uma mulher que estava lá no show do milhão. Aí perguntou para ela, ela perdeu o show do milhão porque ela falou que era bruxaria e tal, bruxismo. Ah, né? é verdade. Vocês viram isso aí? Falei, que pena. Vamos ter que pesquisar. Tati, pesquise para nós de onde que veio o bruxismo. Ela vai dizer que é das mulheres que voam com vassoura. Entendido. Então, pode se tratar de ambas as formas. Dá para se usar um tipo, quase um Invisalign para proteger? Então, a do placa bruxismo? miorrelaxante, É um visivelmente, ela é muito parecida com a linha dor, mas é um material diferente, com uma espessura diferente, com um objetivo diferente também, Mas né? só pra- Mas visualmente parece muito um alinhador, uma placa de clareamento, assim. Para noturno ou diariamente? Noturno. O paciente pode usar durante o dia também, sabe? Se a rotina dele permitir, né? Se não for uma É uma plaquinha mais grossa, né? mais Uma grossa espessura maior, e então, rígida. Quase uma proteção Quase, sabe, proteção de bucal de boxeador, lutador? Isso. É quase isso? Uhum. É um pouquinho mais... Ela é Então, grossa. para aparece falar, um pouco mais, né? dificulta um pouco mais. Então, durante Entendi. o dia, normalmente o paciente não consegue, né? Se a pessoa tem menos contato com outras pessoas, que não vai usar tanto a voz, tudo bem, né? Mas se tem trabalho, não tem como, né? Mas Então, aí, mais à noite. é uma pergunta interessante, porque o Invisalign também pode ajudar, mas a plaquinha de clareamento não, para bruxismo, não é indicada. Piora, Não é né? indicado. Piora. Ah, pior? Piora. Te A placa de estimula clareamento. mais a... Apertar. O apertamento. É. por ela ser macia. E no uso dos alinhadores, tanto o Invisalign, assim, também, como vai mexer com a estrutura do dente, não acaba aumentando e provocando bruxismo também ou não? Ela pode piorar um pouquinho num período transitório até o paciente passar por uma adaptação. Assim, né? Aí depois... Aí volta para o que ele já tinha, né? Entendi. Nada Né? que possa aumentar significativamente. Uhum. Uma pergunta aleatória, eu vi que vocês falaram dos boxeadores ali. Momento aleatório. Vocês sabem, o pessoal que faz essas proteções, são dentistas que fazem essas proteções para os Sim. lutadores? É? Sim. São. Isso protege Protege. mesmo? O que é Protege. material? Que Sim, material que é sim. aquilo lá? Ele é uma placa de silicone mais grossa, de 3 milímetros aproximadamente, e por fora tem uma placa de acetato, então ela é bilaminada, assim. Daí é mais resistente. Daí vai E até eles na fazem gengiva estampa. para poder... Sim. Aí se pega, ela distribui, não pega numa área só, então. Isso. Por isso que acaba protegendo. Isso aí tem que encontrar algum dentista, porque a gente tem lutadores aqui em Jaraguá, né? Por Sim. exemplo, assim, se eu tiver um lutador aqui em Jaraguá, até um corte legal para fazer, ó. E eu
precisar, vamos dizer assim, eu vou precisar de uma proteção. Eu posso ir em qualquer dentista que vai fazer ou tem que ser algum que é especialista em... Não, uma área tem que específica? ser um dentista que conheça a técnica de executar a placa, sabe? Não é qualquer um, então então. tem Não, uma... não é qualquer. É um profissional específico. Sim. Não existe uma especialidade específica. Não tem uma especialidade, justamente, né? Mas alguém que se... Que sabe executar a técnica, né? Entendi. Entendi. Próximo mito, então, é pasta de carvão ativado. Funciona? Mito ou Eu verdade? falo, você fala? Você fala. A gente fala Papai junto? Noel existe? Aí, ó. Então já respondeu. Já é mito, então? É mito, assim, ó, dos grandes, né? E o perigo é porque é um produto muito agressivo pro dente. A gente até tem um vídeo no perfil da clínica. A gente fez um experimento testando carvão ativado, pasta com carvão ativado, num cartão de papel. Creme dental, Para dentes sensíveis isso, para dentes sensíveis. e um convencional. E um né? convencional. Com o dedo, tá? Abrasionando o dentifrício, o creme com o dedo. É visível no cartão como o com carvão ativado ele desgasta, né? Ele agride, desgasta e Ele acaba enfraquecendo, então, a Enfraquece. estrutura do Eu dente. sempre dou um exemplo assim, sabe sapólio? Sim. É igual, Vai esfregar, vai fazer um atrito vai muito riscando, forte, vai né? riscando. Ele remove aquela Tira pigmentação externa, sabe? É, o cristalino do dente, é isso que se diz? Não, não é bem correto essa expressão. Não, ele vai removendo a superfície mesmo. Ela não é Estrutura, seletiva, a estrutura do dente, Estrutura. né? Então é igual limpar o dente com sapólio, assim. então dá a impressão de porque tira o pigmento externo, Isso. mas tira a estrutura do dente junto. O que o Renato comentou ali é o esmalte, né? Que todo mundo Esmalte, faz. Esmalte. isso, é. Existe esmalte no dente? É, isso é... Sim, a o camada termo. mais externa do dente é o esmalte dentário. exatamente o que eu falo cristalino, mas então seria o Isso, esmalte. Não esmalte, lembrei do termo isso. correto. Então os dentes têm esmalte. Tem o esmalte. Né? Sim, Tem sim. esmalte. É a parte brilhante, mais transparente, camada mais externa é o esmalte. Certo. E a gente pode entrar naquela questão aqui daqueles... aquelas fórmulas específicas da internet lá, que usa aqueles em violeta, e aqui entraria a mesma situação? Mesma, Elas também agridem mesma mais? seara. Não aham. funcionam? Clareador de milho. Clareador de... Na verdade, esse acho que nem funciona, né? Eu Não sei, eu desconheço, Eu na vi, verdade, esse violeta, é nem sei uma o que- pasta abrasiva com, uma pasta. ela é bem com abrasiva também. pigmento. Só o pigmento que parece, então, aquela cor violeta, que daí parece, entre aspas. Uhum. que Então, o mesmo melhora. método é Tipo a anil, abrasão. pode passar anil igual na roupa, passar anil na roupa, pode... E Quase tem, convence, né? Quase Sim, sim. Quem tem pouca... É. E nós, assim... E aí- Tati leigos. cancela Cancela a o compra. Shopee. Dá Aí- tempo, dá tempo. Vem uma blogueira famosa e... Nossa, o e produto- convence muitas pessoas, Você entende? olha, que você vê um antes e depois, É. claro, que tem uma edição em cima, É. tudo a gente sabe, né? E aí o Mas- paciente chega na clínica lá com muita sensibilidade, a gente começa a investigar quais as causas, né? E quase que invariavelmente tem as famosas pastas branqueadoras de carvão ativado, de cúrcuma, de bicarbonato. Enfim, com corante, sem corante. E- Isso vai gerando uma bola de neve, né? O paciente vai lá, abrasiona, tirei o pigmento externo, clareou. Só que com isso vai criando rugosidade no dente, né? Com essa abrasão. E vai ficando mais fácil de reter pigmento. Então, vai pigmentar de novo. Aí ele vai lá e escova de novo. Então, isso vai virando uma... torna-se um ciclo vicioso, então. Exatamente. Porque a primeira... ficou legal. Daqui a pouco já facilmente fica amarelado e de novo tem que fazer. Isso, exato. E vai Exato. E aí, com isso, você vai corroendo Detonando o dente. o dente. Exato. E o carvão realmente em nenhuma circunstância funciona, porque eu sei que tem um... Sim, tá ele pensando, funciona né? para assar carne, Não, né? não, eu ia dizer Para que... tirar cheirinho da geladeira. Essa é boa, essa é verdade. É uma verdade. Não, Funciona. Isso é deixa eu verdade. explicar. Tem um videozinho na internet de um índio. Um índio, ele pega o carvão, acho que moe casca de banana também, e tem mais algumas duas outras coisas, mas eu só lembro do carvão e da casca, Casca de banana tem potássio. Potássio eu não sei se ajuda na limpeza. Pois é, então também não dá. Cálcio eu sei que é bom pra repor, né? Questão dos ossos, tudo aí, chega uma idade que é preciso. Não, o que Não deu a certo. doutora sempre indica também é nos aparelhos. Dá pra usar nos aparelhos, né? A limpeza do aparelho. Sim,
Isso é verdade. Nas placas de bruxismo, nos aparelhos, eu sempre indico pasta branqueadora porque deixa bem branquinho. Aparelho móvel deixa bem limpinho. Assim. Então, às vezes, se você já comprou, tem e agora não pode mais usar no dente. Aproveita e não perde mais dinheiro. Mas Talvez- assim, Talvez serve pra polir o farol do carro. né? Olha, não, é excelente. Eu ia te dar um exemplo similar. Eu adoro limpar granito lá em casa com pasta branqueadora, Olha. sabe? Que aí não risca tanto que nem um sapólio, né? E Sapólio, pra né? arear panela também é fantástica. É uma pasta muito... Eu ia dizer, nós temos um problema que o nosso Prisma, a cada 5 meses ele amarela o farol, aí tem que fazer o polimento. já usa E pasta. não, eu vi um videozinho o cara usando Pasta de o dente? pasta clareador de dente, né? É. Ele tem que fazer um teste pra ver se funciona A também. gente pode mudar, acho que o nome. Dicas caseiras, dicas domésticas do programa aqui. Dicas domésticas. Olha, vamos criar esse quadro aí. É, boa Já ideia. tem o Boa quadro. ideia. queremos ser convidadas. Boa ideia. Eu até vejo a Andressa chegando em casa e falando assim, aí o Adriano vai dizer, "Ih, foi legal lá?" Sim, o Wesley tava pedindo pra nós esse pasta de dentro, dá pra clarear o farol do carro. Ele vai dizer assim, eu já conheço esse piá, eu trabalhei tempo com ele, eu sei o que é aquilo. Boa. Ai, ai. Vamos Show lá. de bola. Agora, próximo mito, ou verdade. A troca de escova deve ser frequente? Verdade. A Verdade. gente indica a cada 3 meses ou menos. Depende se ela tiver estragada antes de 3 meses, se ela tiver com as cerdas muito abertas, aí a gente indica trocar antes. E a classificação quanto a maciez, dureza, isso aí também é para cada pessoa? Excelente ou não? pergunta. Não, sempre macia ou extra macia. É? A cerda média e dura, ela tem o mesmo processo da pasta abrasiva. Ela vai abrasionando, vai desgastando o esmalte dentário e provocando recessão gengival. E quando a gente usa uma pasta que tu sente assim, que o dente ficou, parece mais limpo, entre aspas, não sei. Uhum. Ela é mais abrasiva? Mais Tu sente- abrasiva. Pode É? ser que seja mais abrasivo. Pode ser que seja mais abrasivo. O Alguma- importante é a frequência na escovação. Então, não tem mágica. Não existe uma escova especial, uma pasta especial. O que existe é uma escova de cerda macia, uma pasta que tenha flúor Uhum. e escovar de 2 a 3 minutos. Não existe uma receita mágica, Agora sabe? você me falou uma coisa que é interessante. Há alguns anos, eu sou da época que eles faziam aplicação de flúor nas escolas. Uhum. Eu ouvi um especialista falando que o flúor não deve ser usado. Que ele é uma coisa que não tinha o que fazer naquela época e aproveitaram e acharam um gancho e colocaram nas escolas. Isso é uma meia verdade ou uma mentira? Isso é uma fake news? Isso, é. Ou o uso do flúor, Isso, ele tem ajuda? uma corrente na medicina que fala da toxicidade do flúor, né? Exato, é. Mas a quantidade que se usa na água e nos dentifrícios, que são as pastas, ou aplicação tópica no consultório, ela é uma concentração Baixa. muito baixa. Né? Ela não é capaz de provocar uma Causar toxicidade. uma- E o efeito benéfico é excelente. Né? Ao longo dos anos, a gente tem muito menos perda dentária depois que o flúor entrou nas escolas, entrou na água de abastecimento. Né? Acho que não faz mais porque... E a literatura não tem uma comprovação dessa toxicidade, tá? Certo. Existem essas correntes, né? Que falam Mas dessa tem a Eu não me lembro o comprovação nome da do- eficácia dele. É, Exato. mas da é. ele usa- eficácia a gente tem a comprovação. Não Ok. tem da toxicidade. Uhum. Nas escolas não se faz mais esses... eu acho que por causa É que, na como verdade, tem... Mudou a abordagem do sistema de saúde em relação à população. Antigamente, o dentista era na escola. Hoje em dia, é o saúde da família. Né? É uma equipe multidisciplinar no postinho Certo. e o dentista cuida da família. Então, às vezes vai na casa, às vezes chama a família para o postinho. Então, mudou a abordagem do dentista ir até a população. Mas na escola era mais, assim, acho que atingia Era um frequente, público é. maior, porque Sim. você tinha que fazer o dia do uso Sim, lá, ou sim. não sei o período que era, mas não me lembro. Sim. Sim. Mas você fazia o uso do flúor, né? Que tinha Uhum. esse contato. Não sei se era mensal, ou não me lembro quanto tempo fazia. Uhum. Mas era interessante, é por isso que eu me lembrei dessa situação. Então, é bom usar. É bom, Sim, É correto. sim, é bom. Deve ser usado. deve ser Ok. usado. Próximo mito ou verdade. Os dentes devem ser escovados logo após o término das refeições? Mito. Parece que sim, né? Mas é mito. Por quê? Quando a gente mastiga, come, né? A nossa saliva, a alimentação aqui, ela fica muito ácida na boca. Então, logo após a gente comer e Aham. fazer a refeição, O ambiente. o ambiente bucal está muito ácido. Então, se a gente logo em seguida for escovar esse ácido no dente, eu vou estar abrasionando, desgastando o dente. Então, o ideal
esperar de 20 a 30 minutos e aí escovar o dente. Até porque ele está se preparando para fazer a digestão. Então, por Começa isso na que boca, tem, né? já Começa começa na com boca. saliva, né? Uhum. Preparação, né? Uhum. Então, muito bom. Então, os eletrólitos da saliva, eles equalizam esse pH. Por isso que a gente indica guardar aí 20 a 30 minutos para ter uma neutralização desse pH da... E o número de escovação não tem assim um número que seja, não pode ser CD, alguma coisa nesse sentido? A gente pode eu fiz a minha refeição, eu aguardei os 30 minutos, aí eu faço várias refeições no dia, 4, 5, 6, eu como um docinho, eu vou ter que fazer já a escovação daqui meia hora. Aí, como é que seria isso aí? Há uma quantidade mínima, não tem? A gente recomenda, né, a maioria dos dentistas, 3 Pelo vezes menos por 3. dia. Por quê? Se a nossa escovação fosse 100% eficiente, acho que uma escovação por dia bastaria. Né? Mas a gente não consegue. Nós mesmos não conseguimos escovar e higienizar 100%. Fazer todo, 100%. cuidar. Tirar toda a placa, todo o biofilme. E isso também é porque é um dos motivos que a gente recomenda a limpeza periódica no dentista. Porque por mais que a gente capriche, nós mesmos caprichamos em casa, acaba ficando um pouquinho aqui, ali. Isso tudo vai se acumulando no tempo. E a limpeza no consultório a gente consegue ser 100% eficiente e remover toda essa placa, todo esse biofilme. Então não existe um número limite. Recomendado 3, então. Recomendado 3. Que seria o mais certo para... Mais até melhor. Quanto mais, melhor. Não, né? Não tem um número que seja excedido, que possa fazer mal, talvez. Então. Não. Eu, aproveitando o gancho da questão da escovação, esses tempos atrás eu vi um cara falando numa palestra sobre a questão da escovação, das escovas, e ele falou o seguinte, que aqui no Brasil a gente está em um processo ainda de evolução, não sei se isso é no mundo inteiro ou não, mas, por exemplo, assim, ele usou o seguinte exemplo. Lá no passado, quando as pessoas tinham bastante dificuldade de acesso, dinheiro, tal, dificuldade para comprar as coisas, eu não sou dessa época, não lembro, mas talvez o pessoal lembra. Ele diz assim, o Renato lembra, aquela da época dos 60, de 50. Antigamente tinha famílias que tinham uma escova para a família inteira, então todo mundo época, e era comum na época, o cara explicando que era comum na época que ninguém, tipo assim, não tinha um conhecimento sobre as bactérias, certo, corretos, né? Então tinha uma escova, toda a família inteira usava e aquilo era normal, como se, tipo, assim, vamos usar uma toalha, era a mesma coisa, né? Mas ele diz assim, aí hoje as pessoas, cada um tem sua escova e já acha que já está o suficiente e correto. Mas aí ele diz o seguinte, nós já temos países fora do Brasil em que, por exemplo, assim, ninguém fica com uma escova por mais de 3, 4 dias. Por quê? Você mantendo uma escova sua, é só você que está usando, mas se você passar de 10, 15 dias, ali aquela escova já vai estar com bactérias e você vai estar colocando e tirando bactérias da boca. E o Brasil ainda precisa chegar nessa evolução, vamos dizer, abre aspas, né? Era o que o cara estava comentando. Precisa chegar nessa evolução de um dia a gente ter condições de que para cada 2 semanas trocar a escova, para que a gente não fique colocando e tirando bactérias da boca. Isso foi uma palestra que eu vi de um cara comentando na internet. Do ponto de vista de vocês, isso é real ou é extremo? Faz sentido ou não? Acredito ser extremo. É importante a gente secar a escova de dente depois que a gente faz a escovação, né? E de vez em quando colocar ela de molho numa solução com um pouquinho de quiboa, num copo com água e deixar ela ali umas horas, que já é suficiente para eliminar essas bactérias, né? Uhum. E sim, trocar a escova a cada 3 meses. Agora... 3 meses é o recomendado, então. Sim. Ou um pouquinho antes se ela estragar muito rápido, né? Próximo mito ou verdade? A higienização noturna é a mais importante? Mito ou verdade? Verdade. 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 Porque à noite a gente fica com menos saliva, então a gente perde esse efeito protetor que a saliva tem sobre os nossos dentes, né? Então a gente vai ficar mais tempo deitado, enfim, e isso predispõe à proliferação da placa bacteriana, né? Então eu falo que a noite é a festa das bactérias se a gente tiver um ambiente que está sujo, né? Uhum. Então a escovação mais importante é a noturna, caprichar, passar o fio dental antes de dormir. Tenho mais uma pergunta. Tô cheio de perguntas, além dos mitos e verdades. Existe um tal... Eu acho que não tá isso daí, essa pergunta, acho que não tá ali. Existe um tal do raspa-língua. Uhum. Isso funciona? Uma vez até na escola, passou uma galera e eles fizeram uma palestra e eles até falaram que não adianta escovar com a escova de dente a língua, que se não usar o rapa-língua não vai estar fazendo certo. É verdade ou não? Existe, né? Existe uma variedade no mercado, ajuda bastante, mas a escova por si só também já ajuda. Já ajuda. Uhum. Então, além de passar o fio, escovar os dentes,
sempre higienizar a língua também, porque ela acaba retendo bastante placa e bactérias, né? E se a gente passar muito tempo sem higienizar, acaba ficando um esbranquiçado na língua, que é uma proliferação de bactérias. Mas não precisa ser um específico, que existe muito, não sei se a doutora já viu. Pode ser até uma colher, né? Qualquer coisa. Não precisa ser aquele específico. Aquele raspador de cobre que a blogueira vende, que custa caro lá. Não precisa. Algumas escovas já tem algumas, assim, uma certa... um formato, assim, para poder fazer raspagem. Mas né? a própria cerda da escova, sim. Mas sim, tem algumas escovas que na parte de trás ela tem uma ranhura, né? Uma ranhura, atrás da cerda. Exato, e pode ser um formato anatômico já que favoreça essa raspagem, né? Aproveitando o gancho, mais uma pergunta. Hoje eu tô cheio de tá igual o Pedrinho. Professor, eu posso aqui. É que, olha, é um assunto meu, vem muita coisa boa. Escova de dente elétrica. Funciona ou não funciona? Porque eu já vi pra vender na Shopee. Isso é preguiçoso, rapaz. Funciona, é viável ou isso é besteira? Funciona, só que aqui no Brasil ela tem um custo maior, né? Mas ela funciona não só para as pessoas que não têm muita habilidade motora, coordenação, mas ela auxilia bastante na higienização. Faz sentido, porque às vezes até uma pessoa com dificuldade... agora eu vi um ponto positivo. Às vezes tem... Já pessoas mais tira idosas, o preguiçoso já não tem mais a coordenação. É uma limitação na parte da mão. Olha, interessante, viu? Um corte interessante. É que quem tem limitação não tem os traços finos que eles falam, Isso né? mesmo. Realmente vou passar. Então faz sentido ter com escova... já retira a minha parte de preguiçoso. Então. Vou cortar depois. Pode deixar. Pra quem é preguiçoso também, né? Também. Não é bem assim. Vamos lá. O próximo mito ou verdade. A higienização eficiente é feita com boa quantidade de creme dental, aquela baita camada de creme? Aquela que a gente vê nas propagandas, né? Uma onda. É mito. É mito. O creme dental é um coadjuvante na escovação. O principal é a ação mecânica da escova. Né? Se fosse assim, a gente escovava com o dedo, né? Aquele creme todo. Então, o creme dental ele pode ser até menos da metade da cabeça da escova. É bem pouquinho mesmo. E aí é a frequência e ação mecânica. O tamanho de uma ervilha, né, doutora? Então, o recomendado. E aí assim você acaba economizando no creme dental também. Não precisa, né, usar tanto. Exato. Agora vem um mito ou verdade aqui que deve ser bem interessante no meu entendimento. Tomar muito antibiótico na infância pode enfraquecer os dentes? Mito ou verdade? Isso aí é as mães que ficam lá, meu Deus, meu filho está tomando... Tem crianças que são muito doentes na infância, né? Principalmente na primeira infância, né? É mito ou verdade? É mito e verdade. Mito e verdade. Vou explicar por quê. Antigamente se receitava muito a tetraciclina, que é um antibiótico que sim provoca alteração na estrutura, na formação da estrutura dentária, né? Certo. Tetraciclina. Mas isso não é prescrito há muitos anos, né? As crianças da minha geração aí, que tem 40 anos, hoje já não... Amoxicilina, né? Outros isso, assim, né? Por que talvez seja uma verdade? Porque os antibióticos de hoje em dia são em formato de xarope, normalmente açucarados. E aí, em função da criança estar adoecida, muitas vezes não se faz a higienização correta depois. Então, é um mito porque a tetraciclina não é usada nas crianças há muitos anos já, mas é uma verdade porque os xaropes normalmente vêm açucarados. Mas aí não só os antibióticos, né? Os anti-inflamatórios, os analgésicos de forma geral, sim, em formato de xarope, acabam sendo nocivos por esse motivo. Certo, então... De certa forma, então... Tem que ter um cuidado, manter a higienização. Isso. Né? Então, tá. Nas crianças pequenas, não há problema em perder os dentes por cárie? Isso é mito, né? O dente de leite, ele faz um caminho, né? Ele é um guia para a erupção do dente permanente. Então, quando a gente perde precocemente esse dente de leite, a gente vai ter problema depois na erupção do dente permanente. Ele vai... erupcionar fora da posição ideal ou não vai conseguir erupcionar. Entendi. Por isso que é importante a gente manter o dente de leite. A questão do dente de leite, eu já vi mães falando assim, eu tenho um filho que com tanto ano ele já caiu os dentes dele.
Ah, não, o outro durou até tempo, estava lá com não sei quantos anos e ainda estava com dente de lente. Isso é uma questão genética ou é uma questão de problemas de cuidado? Não é problema de cuidado. Assim, quanto mais jovem o bebezinho coloca o dente de leite, né? Quanto mais cedo ele nasce o dente de leite, normalmente mais cedo vai começar essa troca, tá? Mas é por volta de 5 a 6 anos ali que começa a esfoliar os primeiros dentes de leite, que começam a cair os primeiros dentes de leite e começa a erupcionar o primeiro molar permanente lá atrás do último dente, que não tem um antecessor descido. Então, o que significa? O primeiro molar permanente é o primeiro grandão que nasce lá atrás e não tem nenhum descido, não tem nenhum de leite que cai antes dele, né? Acontece tudo mais ou menos nessa fase aí, 5 ou 6 anos, começa a cair os da frente, começa a erupcionar o primeiro molar lá atrás. E para uma troca completa, assim, em média, qual a idade? De 11 a 13 anos. Já finaliza. Aí já finaliza. Mas é tudo sempre uma previsão, né? Não é engessado, né? Então não é porque o filho da doutora caiu com 5 que o meu também. Também. Pode, né? Tem um... E os cuidados, no caso que nem de bebê com a higienização, isso estimula o crescimento do dente, o aparecimento dos dentes, que nem é indicado também fazer higiene, né, nos bebês, né, pós-amamentação também, né, porque acho que até o próprio leite, que é da amamentação, causa também, tem açúcar também, né. Então, é mais as fórmulas, sabe? Mais o NAN, né? E se o leite não... O leite, ele tem até propriedades que mantém esse ambiente equilibrado. Ah, certo. Tá. Mas assim... a gente indica passar uma gazezinha na gengiva do bebê, até para já ir habituando ele com a higienização. Mas isso não estimula... O crescimento não. Não. Tá, bora lá. O dente do terceiro molar, o siso, deve ser sempre extraído? Mito. Né? É muito comum a gente ter que extrair, mas não são todos obrigatoriamente que precisam ser extraídos. Normalmente, quando não tem espaço suficiente, o dente fica retido ou acaba nascendo de uma forma não muito adequada, que pode até prejudicar o dente do lado, né? Então, a gente acaba indicando, ou é difícil de higienizar, o paciente já tem cáries, né? Então, depende da situação, mas é mito, não são todos. É comum o pessoal falar, o pessoal das antigas dizer que o siso ele existe porque você vai ficando velho, você vai perdendo os dentes quando é novo e daí ele vem pra te ajudar depois. Sobrou. Bom, se fosse, né? Uma bengala. Isso aí, um step é bom. Isso é real ou, digamos assim, existe algum estudo que diz por que o siso vem mais tarde ou ele é só atrasado mesmo? Ou ele é o Rubinho Barrichello dos dentes? Essa foi boa. E aí? A erupção natural dele acontece ali. Nessa fase. Nessa fase, mais ou menos 18 anos mesmo. Legal. Desculpa pro Rubinho. O Rubinho injustiçado. Coitado do Rubinho. Mais uma pergunta que depois, se vocês não quiserem responder, a gente corta, né? É comum as dentistas tirar o dente do siso do marido? Ou é só esporadicamente? Isso aqui às vezes comum, né, doutora? Inclusive, uns 20 dias atrás, a doutora Camila também operou também? o namorado dela. Digníssimo. Tem uma história engraçada nossa que com 22 anos eu estava formada já, né? E aí, enfim, a gente cai de paraquedas no consultório, né? A gente aprende muito tecnicamente sobre odontologia, mas muito pouco sobre gestão, sobre pessoas, sobre impostos, né? Essas obrigações todas. E aí, o primeiro caso de extração dentária de siso que pintou lá na clínica para mim, eu já estava uns 6 meses de consultório, né? E eu fiquei insegura. Nossa, o que eu faço? Então, enfim, aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, vou tirar o teu siso porque eu preciso dar uma treinada e tal. E ele foi amarradão e tirei o siso dele. Tá? Essa eu vou ter Deu bem certo. Essa eu vou ter que mandar lá no grupo. Ô André, mas diz uma coisa, foi no consultório ou foi em casa mesmo? Não, foi no consultório. Ele acorda lá, tá tirando meu siso aqui. Sim. É o Boticão que fala antigamente? Boticão. O Adriano foi usado de cobaia, André. É muito amor, né? Que não faz, A chamada para essa pergunta pode ser, não namore uma dentista. Você vai acabar sem o seu siso. Tome cuidado. Você pode acabar sem o seu siso.
Tá certo. Muito Eu bom. acho que toda profissão tem isso aí um pouco, né? Acaba utilizando o seu parceiro ou quem está A mais família, próximo né? da família É. para fazer aí São os maiores de apoiadores, cobaia, né? A família também se aproveita da gente para É. fazer mais barato, né? verdade. Então, Ó, tudo certo. Vou lá com a doutora Andresa, com a doutora Camila, aquela Já faz é um minha. descontinho. Tá certo. Vamos lá para o nosso mito ou verdade. A contenção precisa ser usada para sempre? Pode ser removida depois de algum período? Mito ou verdade? Verdade. A gente tem remodelação óssea a vida inteira, então a gente pode ter movimentação dentária durante toda a nossa vida, né? Se a gente quiser manter aquele resultado do tratamento ortodôntico, manter aquele dente naquela posição que a gente levou, a gente precisa usar a contenção. E o que seria? Eu não Contenção. entendo contenção. O que é uma contenção? Então, a um contenção é aquele suporte, aparelho móvel. Não sei se você já viu alguém usar, tem um arquinho que passa na frente dos dentes. liso. Eu sempre imaginava o que era isso. Isso é contenção. Isso é a contenção. Ele é um aparelho, o objetivo dele é segurar o dente na posição que a gente levou com fixo ou com alinhador, né? Hoje em dia a gente já tem outras alternativas para segurar o dente na posição. Uhum. Mas de uma forma geral, é Esse um aparelho, modelo- é um dispositivo que a gente vai usar para segurar o dente na posição. Isso usaria praticamente Indefinidamente, sem tempo. Nos primeiros 6 meses, depois que a gente tirou o aparelho, a gente indica o uso durante todo o dia. Depois, no primeiro ano, a gente passa para uso noturno, usar todas as noites. E aí, depois disso, a gente indica usar um dia sim, um dia não, 2 dias não, uma noite sim, né? Uhum. Durante a noite aí. Para ir mantendo aquele resultado que a gente conseguiu. Aproveitando uma pergunta sobre... contenção o nome, né? Contenção. Contenção. E tem a contenção fixa também, né? Por exemplo, eu usei aparelho e eu tenho na parte de baixo eu tenho a fixa. Isso. Inclusive, na época, a dentista ela me orientou, olha, deixa pro resto da vida, não Isso sei que tem mesmo, que se aham. incomodar. Na parte inferior, é mais comum a gente fazer a fixa mesmo. E por que tem uma pergunta, por que na parte superior não precisa? Por causa da mordida. Porque se a gente fizer na parte superior, na parte interna dos dentes, né, na hora que o paciente morder, o dente de baixo vai bater ali, ela vai fraturar, vai desgastar o dente de baixo e o paciente pode até engolir aquela contenção. sabe? Então, o bom seria, mas então, devido ao espaço, não é possível. Não é entendi. indicado aí. Na hora da mordida vai ter problema. Vai ter né? problema. Entendi. aham. Uhum. Vamos para o próximo mito ou verdade, então. A perda dos dentes é consequência natural do envelhecimento? Mito. Mito? Mito, né? A perda dos dentes, ela é consequência de maus cuidados, de traumas, de fraturas, acidentes. Com a velhice, então, a gente não deve perder dentes. Os dentes Não. se mantêm. Sim, É? desde que é uma história de uma vida inteira, né? Desde que tu tenhas bons cuidados durante Bons todas as suas hábitos, vidas, bons hábitos. Então, próximo mito ou verdade, toda mancha escura é de fato uma cárie? Mito. Não. Não. Nem toda mancha escura é cárie. Né? Muitas manchas escuras, e 99,9% das pessoas têm, principalmente nos dentes atrás, manchinhas nas ranhuras do dente, na anatomia, Uhum. dentro lá Ele do... tem o desenho do É dente. isso, E é normal, conforme a alimentação, né? Anos de alimentação, isso vai pigmentando e vai se impregnando lá dentro. Então, por isso uma análise bem criteriosa, uma avaliação criteriosa, pra gente distinguir o que é cárie e o que é mancha, pigmento natural. Até porque nem toda cárie é escura, né, doutora? Também. Numa Também. fase mais inicial, ela é amarela, ela é uma mancha mais esbranquiçada, depois ela passa para um aspecto mais amarelado, amolecido, né? Quando chega no escuro, Já faz é o buraco ali, já é um estágio bem avançado. Então, Isso. o ideal é essas consultas de rotina pra gente, se porventura tiver alguma cárie, pegar ela bem no início. Já Ali, consegue talvez identificar. esbranquiçada. Quando a gente sente dor, então, de uma cárie, ela já está no estágio bem avançado já. Terminal. Mas dá para resolver. Dá Dá pra para resolver. resolver. Aproveitando a questão da cárie, uma coisa que eu vejo que não há muito comentário mais que havia, pelo menos quando eu era criança, eu via muito falar do tártaro. Hoje em dia não se fala mais tanto, né? Digamos assim, a higiene, o cuidado tenha diminuído os tártaros ou não? Ou é porque ele... Não, mas
Tem, mas eu Tem acredito muito? que a informação, o acesso à informação, o acesso aos produtos também ajudou muito, né? Mas as placas mais são controle, naturais, né? né? Elas vão, por mais que a gente cuide, elas vão se formando, Vão né? se Não tem formando. como, né? É aquela história, por mais que você cuide e higienize muito bem, não vai ser 100%... Vai fazendo pequenos depósitos, vai formando a de placa, pouquinho né? em pouquinho vai formando. Então o tártaro tem, mas a gente não vê ele, não chega num ponto de enxergar, dizer assim, tô com tártaro. O que é um tártaro? O tártaro ele é a placa bacteriana que calcificou, né? Sim, a gente consegue enxergar, Wesley. Aham, Entendi. sim. Principalmente nos dentes Então inferiores, eu não tô errado. Inferiores, Nos superiores, anteriores, então, Uhum. Entendi. isso, como a gente falou, mesmo que faça uma escovação correta, mesmo que você cuide, sempre vai ficar uma Vai ficar pequena, um um resíduo vai se E calcificando. ele vai né? calcificando. E aí a remoção só com instrumental no consultório, aparelhos, Raspagem. enfim, coisas raspagem. assim. É Em bem, casa- dependendo da situação, é bem dolor, né? Porque incomoda, assim. Sim, Depende depende do a maneira nível da como é placa. feito. É? Não, a maneira como é feito, o cuidado, né? O material que é usado, o instrumental. Então, dá para ser bem cauteloso, delicado, para ser o menos sensível possível. Certo. E porque ele, dependendo como for, ele pode gerar uma sensibilidade também, né? Na parte inferior, né? No momento da remoção, né? logo Sim. após, sim. Logo após. Pode. Algumas horas, talvez, uma coisa assim. Ou Sim, não, depende sim, de como faz. Sim, depende de como De faz, profissional a depende profissional, de o tipo de instrumentação. quanto tártaro tenha, né? Certo. Então, isso depende de pessoa É para bem pessoa. variável. Uhum. Uhum. Doutoras, a gente tem assunto aqui para falar um monte de tempo. Acredito que os nossos seguidores, o nosso público ali teria, se a gente fosse levantar todas as situações, todos os mitos e verdades aqui, a gente ficaria aí. Tem umas 14 perguntas, Esse mas vou menino deixar aqui, eu pra não sei, próxima vez. eu caía Tem um muitas primo, vezes. Jesus. né? Quantos parentes tu tinha que tem que levar no dentista lá? Meu Jesus. Eu até vou contar uma situação. Eu fui no dentista uma vez, assim, lá no interior, a gente... É medonho aquele negócio lá, muito antigo. A gente fazia o tratamento assim, e ele não tinha um local pra gente fazer a higiene correta, sabe? Então ele fazia a raspagem, botava a obturação com aquela amálgama, né? Que era o chumbinho. Aham. E daí pra gente enxaguar a boca pra limpar, ele vinha com a água, a gente cuspia pela janela. Meu Jesus, você pensa na situação. Sério? Pensa, lá no interior. Eu sou mais do interior, né? Olha que tipo. Lá nos hoje em anos dia, 60, né? imagina, lá nos primórdios da vida. Eu só tenho 44, bicho. Esse bicho só pega no meu pé. Mas era assim, pessoal, imagina. Então, como é que as pessoas iam ter acesso a tratamentos adequados e, no fim, até descobrir que esse homem nem era dentista, era um... Prático. Acho que ele estudou odontologia, mas não se formou. Então, Isso na Índia é muito comum, né? Tu vê vídeos na Índia, o pessoal na beira da estrada tá lá com algumas alicates, assim, uma bancadinha, tipo umas ferramentas, e os caras tiram na rua, né? E lá eu acho que tem ainda até hoje, né? Então eu tô tão velho também. Uma coisa que eu vi esse tempo atrás na internet, que não sei se é verdade, pode ser que é mentira, mas diz o cara que estava contando a história lá, é que as barbearias antigamente, bem lá no passado, aquelas que tinham uma roletinha que ficava girando na frente, daí dependendo da cor, ela indicava se o cara fazia algumas pequenas cirurgias também. Então o é cara verdade, eu também vi isso. O cara arrancava dente, fazia Fazia algumas... Isso no passado. Eram não, mais coisa... profissionais, né? No Brasil, a nossa profissão evoluiu do barbeiro cirurgião. Uhum. então Sim. é real essa história, Sim. então? Sim. Caramba, Olha olha só. só. Ai, Ali na barbearia Master aqui, eu vou fazer uma propaganda deles. Eles têm um negocinho desse que gira ali com aquela coisinha e vermelha a cor é só azul e vermelho. Então, eu vou lá dizer assim, ó, vem arrancar um dente. Aí eu quero ver. Eu cortar o cabelo, eu falei, não, eu quero arrumar um dente Mas aqui. tem que levar alguém pra segurar a tua mão, hein? Exatamente, né? Daí tem que ser machão. E não vou Aí não, vai não ser- vou não. Não vai ser com anestesia Deixa sem quieto. dor Sem que a dor, doutora tem lá não, na clínica. A É clínica só na da doutora clínica. Andressa é especializada, menino. Ah. Você vai nesses lugares aí, é na base do buticão. Chega ali, abre o dente, rapaz, e ó, puxa, não tem nada a ver. Tu acha que é moleza, é? Cara, ele ainda vai te oferecer um copo de cachaça depois, assim, ó, toma isso aqui que vai aliviar. Mas daí se botar a cachaça, eu Pra vou ir mesmo. esterilizar, a cachaça pra esterilizar. Não, é só pra aliviar mesmo, pra tirar a Aham. atenção. Bom, o assunto tá bem gostoso, bem bacana, mas a gente podia ficar, acho que vários dias, né? Então,
nós vamos encerrar. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa sobre a clínica, né? Se quiserem visitar a clínica, passar algumas informações para a gente poder encerrar nosso podcast. Já agradecendo novamente a presença da doutora Andresa, da doutora Camila, né? Olha, foi muito bacana. Ontem eu tive a oportunidade de conhecer a clínica é maravilhosa, de primeiro mundo, profissionais, tanto da recepção, desde a chegada da clínica lá. Olha, vale a pena conferir mesmo. Fiquei muito feliz de conhecê-la. Até falei para vocês, equipamentos de ponta, então um primor de clínica, né? Obrigada, Renato. Obrigada pela tua visita ontem, né? A gente prioriza uma odontologia de ponta, sim, para a gente oferecer o melhor para o nosso cliente sempre. Ele sempre é o cerne do nosso negócio, né? Sim. É o nosso objetivo principal. Por isso que a gente está sempre estudando, investindo, se especializando, né? Então, nossa clínica é multidisciplinar, a gente tem um atendimento infantil, que a doutora Bruna Alves faz com maestria, cuida dos pequenos lá. Tem a doutora Taísa Voit, trabalha com prótese, com tratamento de canal. A doutora Fernanda Boing, que trabalha com as cirurgias maiores, as cirurgias ortognáticas. E a Carol, que é a nossa gerente de relacionamento, a Jordana, nossa auxiliar. A doutora Camila também, quero agradecer. Cada um faz a sua parte de forma primorosa, né? E todas com muita dedicação. Nossa equipe, a gente está sempre estudando, buscando o melhor para o cliente, e a gente está de portas abertas para tirar dúvida, para receber avaliações, né? Avaliações. E a gente quer agradecer vocês pelo convite, né? Nós que ficamos gratos. Ficamos muito felizes, ficamos até um pouco nervosos, né, doutora? Ansiosos. Saiu do nosso... Não é nada que a gente não está falando para o cliente ali no nosso dia a dia, mas não é o nosso dia a dia, né? A gente sair da rotina. Mas foi muito gostoso, foi muito bom. O assunto fluiu super muito leve. Eu gostei demais, assim. Aproveita e já manda um abraço para a família aí, pro esposo, então, mandar um beijo para os meus gatinhos, o Caio e o Vicente. Agradecer o maridão também, tá sempre apoiando. Certo. Né? Eu quero agradecer assessor, a doutora, né? Também por essa oportunidade. Agradecer vocês e a família que está em casa assistindo. O namorado que está um pouco longe na Itália. Um bate. Sim, hein? Olha o nível, hein? Caramba. E é isso. E a gente tem uma lembrancinha, né, doutora? Isso. Aqui, Renato, uma lembrança. Obrigado, doutora. Para te agradecer. Muito obrigado. Vamos aqui. Legal. Botar na câmera do Renato aí para você. Mostra para sua câmera ali em cima. Garrafinha. Aqui, onde eu tô? Aqui. Onde que eu tô? Eu tô procurando. Tá aqui essa no aqui, Jaraguá, corta aqui. Essa garrafinha. Não pode mais ter garrafinha de plástico agora, tem que ser... Olha aqui, ó. Bacana. Tem um presente, muito obrigado. Deixa eu ver se também... Aqui tem umas coisinhas também aqui. Legal. Esse aqui é pra gente... pra já voltar lá depois, né? Esse aqui é uma pedida, né? Legal. Que kit bacana, muito obrigado, hein? Valeu pelo presentão. Tem mais coisa aqui. Carol capricha nos kits. Quando minha filha vê isso aqui, ela já vai dizer: esse aqui é pra mim, pai, esse aqui é pra mim, esse aqui é pra mim, esse aqui é pra mim. Não sei porquê, mas ela vai sobrar só a sacola pra você, Renato. Olha só. Eu vou trazer uma sacola ecológica, né? Muito obrigado, hein, pela delicadeza, pelo presente. Vou botar aqui na minha câmera também, ó. Eu também ganhei, que pessoal. Chique. A Tati também ganhou aqui. Todo mundo aqui saiu. Bacana, muito obrigado pelo carinho, né? Esperamos que a gente atingiu as expectativas, né, do trabalho também aqui. Como a gente disse, o nosso objetivo é levar conhecimento e informação. A gente está levando aqui conhecimento e informação para o nosso público, né? E assim, vamos encerrando o nosso podcast de hoje. Muito obrigado. Wesley, como é que a gente encerra sempre o nosso podcast? Bem, a gente agradece, né? As portas estão abertas para vocês voltar novamente. Com certeza tem que voltar para mim terminar de fazer umas perguntas. Sim. Que na minha listinha aqui viremos para dicas domésticas na próxima. Tem um monte de perguntas ainda. Então, a gente agradece novamente, as portas estão abertas e por todo esse momento aí de alegria para nós, pelo podcast, pelo trabalho de vocês, uma salva de palmas.